Salamalembe saleame, Osiakumbi salema, 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 Salamalembe saleame, Osiakumbi salema. Guia de mamã com cango e um banda, guia de mamã com chaleno, e me calembe lembe. Ah, guia de mamã, guia de mamã. Guia de mamã com cango e um banda, guia de mamã com chaleno, e me calembe lembe. Ah, guia de mamã, guia de mamã. Guia de mamã com cango e um banda, guia de mamã com chaleno, e me calembe lembe. Ah, guia de mamã. Boa noite, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Estamos aí fazendo a abertura da segunda edição do Festival Chetruá Lavisala. Agradeço a todos e todas pela presença, por estarem acompanhando junto conosco. A segunda edição do Festival Chetruá Lavisala, ela vem com uma temática, o ciclo das águas, né? Onde a nossa proposta é trazer uma perspectiva da visão do candomblé congo-angola, dos povos banto, do ciclo da água, das divindades que pertencem ao ciclo da água, né? Embora exista um recorte de uma infinidade de divindades que pertencem às divindades do ciclo das águas, que pertencem a esse ciclo, a gente fez um recorte de 8 divindades, onde nós estamos abordando, durante essa segunda edição do festival, essas 8 divindades, né? Então, desde Quisimbe, da água que brota do seio da terra, e que dando a lunda, que desce, que corre, que chega ao mar, Samba Calunga, que se encontra com os pântanos, Zumbá, a água que sobe através do efeito do calor do sol, né? Que tempo que sopra isso para um lugar ou para o outro, isso sobe até as nuvens, e vem através de ventos e tempestades, Bamburucema, Matamba, né? Zázio, com os raios anunciando a chegada das chuvas, e Angorô, as chuvas propriamente dita, né? Sobre a regência do arco-íris. Então, a segunda edição do festival, ela vem com essa característica, né? Ela vem tentando trazer essa abordagem, que é uma abordagem das divindades do candomblé congo-angola dentro do ciclo da água, né? A primeira edição do festival, a gente abordou a temática dos caboclos e falamos da importância dos caboclos dentro da tradição do candomblé congo-angola, né? Fizemos cânticos aos caboclos, tivemos um ciclo de palestras, e nós estamos agora na segunda edição com essa temática, que é o ciclo das águas. A gente vai ter nessa segunda edição ciclos de palestras, nós vamos ter curso de cultura banto, vamos ter criação de arranjos e musicalização de cânticos dessas divindades que eu falei. E vamos ter também um show de apresentação e de encerramento do festival, onde nós estamos convidando artistas para poderem interpretar esses cânticos que a gente musicalizou, né? Criou arranjos e musicalizou. Então, vamos ter também a produção de um e-book com todo o conteúdo produzido durante todo o festival.
O festival ele surge para mim com uma ideia assim, embora eu seja uma figura que está ajudando isso a ser realizado, mas eu enxergo muito como uma forma do povo de Santo. Eu meramente aqui sou um instrumento, mas uma forma com que o povo de Santo pode dizer o que efetivamente é a nossa religião, né? Porque nós tivemos ao longo da nossa história a nossa voz silenciada, né? Nós nunca tivemos a oportunidade de dizer o que é a nossa religião, né? Sempre imputaram a gente o que é a nossa religião, sempre disseram que a nossa religião é isso ou é aquilo. E eu vejo o festival como uma possibilidade da gente dizer efetivamente o que é a nossa religião, dizer para as pessoas o que é a nossa religião, como ela comporta, o que ela é, o que ela tem, o que ela não tem, né? É, então eu vejo isso como uma vitória do povo do candomblé como um todo, né? E aí, eu pensando, né, nessa sessão do festival, eu pensei em vários nomes para que a gente pudesse fazer essa palestra, para que não fosse uma voz única, exclusivamente minha, né? Que fosse efetivamente isso, a voz do povo de Santo dizendo o que é o que é a religião, né? Imputa muito a gente essa ideia, né, de que uma religião do demônio, que é algo demonizado, enfim, né? E aí é a oportunidade que a gente tem de dizer o que realmente é, né? Porque se a gente começa a dizer às pessoas o que é Angorô, o que é Zaze, o que é Bamburucema, o que é Uncoce, o que é Matamba, e as pessoas conseguem entender, alcançar exatamente o que é isso, elas vão perceber que, embora a gente não saiba o que é demônio, mas elas vão perceber que daquilo que elas classificam como algo demonizado, a nossa religião não se enquadra, né? Até mesmo porque nós vamos encontrar todos os elementos, os principais, os 4 elementos, presentes dentro da nossa composição de matéria humana, né? Então, as divindades, elas são basicamente isso, né? Eu costumo dizer que o candomblé, eles dizem muito o que o candomblé é, né? Mas pouca gente diz, deixa as pessoas do candomblé dizer o que realmente o candomblé é. O candomblé contém cultura, né? O candomblé contém filosofia, né? Quando a gente pega filosofias como a filosofia Ubuntu, que é uma filosofia que diz do respeito e da potência da coletividade, o candomblé é isso, né? Candomblé, eu não vou me formar em um curso e vou abrir um templo religioso, né? O templo religioso do candomblé ele só existe a partir da perspectiva da coletividade. Não tem a possibilidade de existir um culto de candomblé a partir de uma singularidade. Então, o candomblé contém filosofia. Este é um exemplo de filosofia, né? O candomblé contém ciência. Né? Quando a gente diz, por exemplo, que Nkosi, Ogum, Vodungu são divindades regentes do minério de ferro, e que os nossos antepassados, muito antes da existência do que é hoje considerada a tabela periódica, né, já, já ofereciam a essas divindades comidas votivas como feijão, cará, que são ricas em ferro. Existe uma ciência por trás disso, né? Quando a gente pega e diz que uma pessoa é de uma divindade específica, né? Ah, eu sou filho de Lemba, o outro é filho de Oxalá, de Ogum, de Emonjá, né? Isso tem um aspecto genético associado, né? Então, o candomblé contém filosofia, contém ciência, contém genética. Candomblé é um poço enorme de conhecimento, né? Então, eu vejo o festival muito por essa perspectiva, de ser uma oportunidade de falarmos aquilo que realmente a religião é. E aí, pensando nesse ciclo de palestras, eu acabei pensando em diversos nomes para poder compor uma fala de abertura para essas palestras, né? Eu já tinha em mente o nome dos palestrantes, né? Fiz o convite, todos eles aceitaram de pronto. E aí eu pensei em nomes importantes da sociedade civil para que pudesse fazer uma fala de abertura para a gente sobre a importância de iniciativas como essa, né? E aí um nome que me bateu muito forte foi o nome da Nilma Lino Gomes, né? Que é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, né? E tenho uma admiração profunda pela pessoa que ela é, por tudo que ela representa, né?
Então, eu vou inserir a Nilma na live aqui, para que ela possa fazer a fala de abertura e a gente poder saborear um pouquinho do que é esse poço de conhecimento que ela é. Olá, Olá, boa Nilma, noite. boa noite. Tudo Primeiramente, bem? muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, eu sei que esses minutos aqui são preciosíssimos, mas eu queria de antemão te agradecer, né, dizer que já disse isso de cunho privado, vou tornar aqui público, né? Você é uma pessoa que eu admiro, que gosto muito, admiro muito, né? Você é a representação da potencialidade que o negro tem dentro de si, versus oportunidades que nos são negadas, né? Você é a realização de diversos negros, de aonde a gente pode chegar, né? O que se derem espaço aos negros, aonde nós temos condições de chegar, né? E você é essa realização, hein? Você representa isso para a gente, né? Então, assim, eu te tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande, e muito obrigado mesmo por ter cedido um pouquinho do seu tempo para estar conosco. Obrigada, eu que agradeço. Olha, eu estou bem acompanhada, a minha mãe aqui Ah, chegando. dona Ó. Glória. Vem cá, mamãe, dá um oi aí pro pessoal. Essa é a dona Glória, minha anja da guarda. Oi, boa Abaixa um noite. pouquinho para o pessoal te ver. Olha lá. Dá o tchauzinho. Oi, dona Glória. Oi, boa noite. Beijo para a Então, senhora, hein? tô te mandando um beijo. Oi, pra você também. Então, minha mãe vai ficar aqui comigo de vez em quando, me acompanhando. Eu acho que isso faz parte, né, da nossa tradição. O cuidado, o respeito com os mais velhos, com as mais velhas, a sabedoria. E toda vez que eu faço uma live que ela se sente à vontade, ela gosta de vir aqui, Alexandre, e dar um oi. Então, como eu estava dizendo, é um prazer estar aqui. Eu fico muito honrada de participar da abertura, né, dessa segunda edição do Festival Chetruá Lavisala, e principalmente com um tema que aborda o Circo das Águas. Eu quero agradecer o convite, em especial ao Tata Caçulembê, na pessoa de quem eu cumprimento todas as pessoas aqui que nos assistem nessa live. Quero também dizer para vocês que essa live ela vai ser muito potente, né? E vai ser cheia de axé na fala do Júnior Pacapim, que virá em seguida. Quero cumprimentar a Carol, nossa intérprete da língua de sinais, pelo trabalho dela nessa noite. E quero pedir também, agradecer em especial a duas pessoas que eu considero muitíssimo, que é o pai Geraldo André e a mãe Glória, e a todas as pessoas queridas da casa Ogum Lodé Oxum Apara, que me acolhem, que me ensinam há tantos anos. Makiyu Nizambi a todas, todos e todas. Eu começo, então, dizendo que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a atual população brasileira ela é de 213.317.639 habitantes. É um país enorme, o Brasil, diverso e desigual. As mulheres e os homens negros chegaram a 56,2% da população brasileira no ano de 2018. Não é pouca coisa, é mais da metade da população. Com certeza, é importante nesse momento nós olharmos para os avanços da inclusão das pessoas pobres, das pessoas negras na nossa sociedade, principalmente no período de 2003 a 2016, mas sem deixar de reconhecer que nós ainda enfrentamos muitas barreiras, como a inserção no mercado de trabalho, o usufruto da saúde pública, da moradia, da renda, da educação. Nós vivemos, nos últimos 6 anos das nossas vidas, em um contexto que eu entendo como um desgoverno para os mais pobres e para aqueles que lutam pela democracia, e de governo para o mercado,
e para os mais ricos. Essa chamada intolerância religiosa, que na realidade, na minha concepção e de outras pessoas, ela é violência religiosa, recrudesceu nesses últimos 6 anos. Nós vivemos também uma pandemia, sabemos disso, nesse período, que ceifou muitas vidas, principalmente em função de uma política nacional de saúde errática. Perdemos pessoas queridas, perdemos companheiras e companheiros do axé. Vivemos também tempo de racismo religioso, no qual grupos fundamentalistas religiosos, que já invadiram a TV aberta, as rádios AM, FM, e também passaram a invadir as redes sociais, passaram a compartilhar conteúdos por meio das mídias digitais, explicitando cada vez mais o quanto a má política e o lucro passaram a governar as vidas dessas lideranças, dos parlamentares e das parlamentares fundamentalistas religiosos, da extrema-direita, ávidos não por espalhar a fé, mas por acumular dinheiro e poder. Nesse processo, as religiões de matriz africana, que já sofriam discriminação e racismo históricos no nosso país, passaram a sofrer ainda mais. E para aqueles e aquelas que praticam e professam a fé, sabem muito bem do que eu estou falando. Passaram também a ter que aprender a resistir de outras formas e ainda mais, de formas mais diversas possíveis. Então, na minha concepção, diante desse contexto, desse que eu faço nesse prólogo, iniciativas como a segunda edição do Festival Chetual Avisala podem ser consideradas como parte do exercício da resistência e da persistência. Além disso, iniciativas como essa se organizam como espaço de troca, de aprendizagem, de ensinamento, espaço de valorização das tradições de matriz afro-brasileira e dos saberes originários, construindo um orgulho de ser do santo, de ter os iquices regendo as nossas cabeças, símbolo maior da indissociabilidade entre a razão e a emoção. Na cabeça está a nossa capacidade de pensamento, de aprendizagem, de discernimento, de emoções, dos sentidos, da visão, do olfato, do gosto, da audição. Estão também os nossos cabelos como adornos da corporeidade, os quais podemos doá-los, inclusive, como símbolo de reconhecimento diante da força e sabedoria dos niquices que nos regem. Mas nenhuma cabeça funciona bem se estiver quente, não é mesmo? Se estiver fervendo de raiva ou de ódio. Por isso, assim como todo corpo, ela precisa ser hidratada com boas palavras, bons pensamentos, memórias da nossa força ancestral, da nossa força do presente e no presente, da nossa beleza. E nada hidrata melhor do que a água. Mas também nós vivemos, então, tempos de esperançar. A água nos dá esperança. A retomada democrática nas últimas eleições presidenciais de 2022 renovou muito das nossas forças. Os povos de terreiro e as religiões de matriz africana têm novamente a possibilidade de serem respeitados pelo Estado brasileiro, no direito de professar a sua fé e no direito de realizar os seus cultos. Nós estamos em tempo de retomada das políticas sociais que tanto beneficiaram e garantiram direitos às pessoas pobres, às pessoas negras, aos indígenas, aos povos do campo e das florestas, à população LGBTQIA+, às mulheres, às pessoas com deficiência. Muitos desses sujeitos e dessas sujeitas se encontram nas casas de santo, nos terreiros, são filhas e filhos de santo. É importante, então, para nós, do ponto de vista político e no contexto em que se dá essa segunda edição do festival, a recriação do Ministério de Igualdade Racial com mais força e mais orçamento do que a nossa ex-Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. É importante demais a recriação do Ministério dos Direitos Humanos, da Cultura, do Planejamento, a retomada das políticas educacionais, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, e é muito importante nós termos mais negros e negras
nos ministérios e, inclusive, uma chegada maior de negros e negras no parlamento. Por isso, eu acho que realizar a segunda edição do festival, tendo como tema a relação e a manifestação das nossas culturas com a água e o seu ciclo, nesse novo contexto histórico, social, cultural, político, econômico que nós vivemos atualmente, é fundamental. E eu também acredito, como o próprio projeto desse festival coloca, que essa iniciativa, Alexandre, vai de encontro ao objetivo 11.4 da Agenda 2030 ou 2030 da ONU. E eu quero citar, assim como está no projeto, fortalecer esforços para proteger, salvaguardar o patrimônio cultural natural do mundo, e do objetivo 6B, apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento, uma vez que todo assunto abordado nesse festival promove a reflexão acerca da água, a compreensão da maneira como os povos tradicionais entendem a relação com a água em seus estados e a conscientização da preservação da natureza. Eu cito o projeto. Então, na minha perspectiva, desse festival, da primeira e nessa segunda edição, emergem criatividade e sabedoria. Reconhecer os saberes da tradição Congo-Angola no Brasil, acerca das manifestações relativas ao ciclo das águas, é sim a possibilidade de abrir espaços políticos, simbólicos, culturais, estéticos e éticos que nos reconectam com as práticas, as manifestações e o conhecimento dessa cultura Congo-Angola no Brasil, em Minas Gerais, a qual ainda precisa ser mais conhecida e mais valorizada no próprio espaço das religiões de matriz africana. Para mim, esse é um encontro afrodiaspórico, presente no rito, na dança, na estética, nas cantigas tradicionais dessa cultura Congo-Angola, com o encontro com a cultura popular, que tem a força das águas. É forte o suficiente para romper barreiras que invisibilizam a ancestralidade e o presente negro do nosso país. E é calmo o suficiente para se nutrir, ou para nos fazer nutrir o corpo e o coração das águas e das suas belezas. Eu entendo que esse segundo festival, ele organiza pessoas negras, pessoas não negras, que lutam por democracia. E a forma como ele se articula, por meio desse mundo digital que nós vivemos, por meio das redes sociais, vai mostrar também uma indissociabilidade entre o tradicional e o moderno. É a tradição, respeitada e recriada de acordo com a dinâmica do nosso tempo, o tempo em que vivemos, e a vida moderna, com o uso das tecnologias, o que prova que o povo de santo está atento à renovação da vida, atento também à evolução tecnológica, às mídias, às novas formas de contato, sem perder o axé, que vem do chão do terreiro, da roda de santo, da feitura, do consumo das comidas, das vestimentas cuidadosamente confeccionadas, dos sons dos atabaques, da força dos atabaques, que regem os nossos sentimentos, que regem a nossa emoção e a nossa razão. Na minha perspectiva, todas, todos e todes que participarão da programação, cuidadosamente organizada, pensada, desde aquelas e aqueles que a conceberam, escreveram o projeto e o apresentaram para as instâncias responsáveis, àquelas e aqueles que aceitaram o convite para palestrar, como veremos daqui a pouco, àquelas e aqueles que participam e multiplicam os ensinamentos, aqui demonstram compromisso com a democracia. O povo de Axé aprende no terreiro o ensinamento da democracia. Aprende ensinamentos de hierarquia, de respeito, de reconhecimento, de resolução de conflitos, porque em todos os lugares os conflitos existem. E o festival é uma forma de divulgar esse compromisso, juntando pessoas, autoridades religiosas de diferentes regiões do Brasil
e pessoas que assistem e participam via a democratização da internet dessa programação. Além disso, é um compromisso com o antirracismo, porque enfrenta a violência religiosa, que tem muito a ver com a própria existência do racismo na nossa sociedade, e torna público a beleza e a sabedoria dos ensinamentos ancestrais, que podem apontar caminhos para uma vida tão inóspita vivida por tantos brasileiros e brasileiras nos dias atuais. Esse antirracismo, ele é realizado por meio de atitudes e ações, e não somente pelo reconhecimento retórico. O festival, nessa sua segunda edição, é ação, é também emoção, é água e é também força, raio, trovão. O ciclo das águas é ação de combate ao racismo religioso, ação de divulgação da cultura, ação de divulgação de toda uma cultura Angola, do candomblé de Angola. E por isso, além de arte, de cultura, de música, de performance, a segunda edição do Festival Xitruá Lavisala, na minha perspectiva, é um ato político. E como, por meio dele, nós podemos aprender e ensinar como ser antirracistas e como respeitar culturas milenares tão importantes no momento atual, esse festival também é pedagógico. E por isso eu quero parabenizar a todas, todos e todes que o organizaram, que dele participam. Axé. Axé mesmo. Ô, Nilma, muito obrigado mesmo, de coração. Assim, tá chegando comentário aqui de tudo quanto é lugar, linda, excepcional, tem de tudo aqui. Então, assim, obrigado novamente. Eu sei que seu tempo é corrido. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Somente dando aluna, Oxum, para lhe pagar tudo o que eu lhe devo. Deve não, é um prazer. Somos irmãos. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa palestra, bom festival. Obrigado. E aí, pessoal, dando sequência, depois dessa fala maravilhosa da Nilma, né? Nilma é um capítulo à parte na história desse país. É prateleira de cima, como eu costumo brincar com os amigos aqui. Eu queria convidar um cara que eu já sigo nas redes sociais há bastante tempo, já acompanho há bastante tempo, e a gente começou a se falar um pouquinho mais agora recente, né? Que é um cara que eu admiro, assim, pela forma de lidar com o sagrado, pela responsabilidade que tem perante o sagrado, pela seriedade que ele leva à religião, né? Ainda hoje, mais cedo, eu mandei para ele uma mensagem falando assim, poxa, cara, assim como eu fui, você também foi, né? Criança de candomblé, né? Daquelas que a gente não tinha opção, a mãe levava para o candomblé e não tinha outra alternativa, né? E pessoas que foram criadas com este pensamento, elas jamais vão levar a religião para um lugar que não é o lugar onde ela deveria estar, sabe? Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Tata Kumbakeji, mais conhecido como Júnior Pacapim. É um cara de muita referência e que tem meu respeito dentro da religião. Então, vou chamar aí para poder estar conosco. Boa noite, meu mano, Macoiô, Zambel Aquatessá, pela presença, pela sessão do seu tempo. Eu sei que você também é um cara corrido. Hoje você me contou ainda, me confidenciou uma coisa que hoje está em função, hoje aí está em função, e que aí você já foi puxado pela orelha e falou, vai ter que vir aqui comparecer. Diga aí, meu cara, tá contigo a palavra. Zamba Quatessá pela presença, meu Macuyu, viu, mano? Aueto, Mucuyu no Zambi, Mucuyu, meu irmão, eu é que agradeço o convite, me sinto lisonjeado.
Para mim é um prazer estar aqui, né? O povo diz que eu sou palestrante, aí palestra com o Júnior Pacapim, eu fico, meu Deus, quem foi que inventou que eu sou palestrante? Mas se me der o espaço, espaço para que eu possa falar, eu falo mesmo. Eu gostaria aqui de fazer os agradecimentos antes de iniciar, né? Agradecer ao Tata Caçulembe, agradecer a toda a equipe, agradecer também aos meus antepassados e aos meus ancestrais, toda vez que eu vou falar algo referente ao que eles deixaram, né? Eu sempre agradeço e peço licença. Peço licença também aqui aos meus mais velhos, às minhas mais velhas que estão aí presentes, né? Com todos os meus respeitos, é a minha honra de estar aqui perante a vocês. Sou Tata Kumbaqueji, sou de Carangoma do Terreiro Zone Boiá, que fica aqui no Rio Velho da Federação, Salvador, Bahia. Sou mais conhecido como Júnior Pacapim, principalmente por conta das redes sociais. Eu utilizo as minhas redes sociais para falar não diretamente da liturgia, dos cultos internos do candomblé, mas sim para sair em defesa como mais uma ferramenta, né, de combate a essa intolerância, essa violência religiosa, qual nós estamos enfrentando e qual os nossos antepassados enfrentaram, e ainda isso tudo é resquício dessa violenta travessia que os trouxe até aqui, né? Eu preparei alguns pontos aqui, fiz algumas pescas para tentar ser o mais sucinto possível, porque eu sou bem prolixo, né? Quando eu começo a falar, eu vou pegando outras veredas, né? A Zila vai abrindo os caminhos e eu vou entrando por uns outros caminhos que não tem nada a ver, às vezes, com o assunto. Então, eu fiz algumas pescas, não deu tempo de imprimir, mas eu consegui botar um negócio de uma tela aqui para catar, para seguir uma linha tênue, para a gente falar um pouco sobre, né, o tema. Mas, primeiro, antes da gente falar, para a gente chegar até o tema, né, chegar até a fala sobre os banquice Rongolô, Izazi, qual aqui eu vou citar como Angorô, que é uma forma mais regional, um rebuscado por conta do dialeto e a forma de falar de alguns lugares. Esse é o caso da Bahia, né? A gente, na sua máxima, a gente encontra a palavra como Angorô, mas sabemos que a palavra é um Rongolô ou Encongolô, de acordo com a língua, né? Mas e falar de Sinquice é sempre um prazer para mim, e nós que descendemos de todo essa coisa, né, que ocorreu até os nossos antepassados chegaram aqui, a gente tem uma memória muito afetiva, principalmente nós que vivemos dentro de terreiro, nascemos e nos criamos, a gente tem essa memória afetiva, e eu sou um ser, né, que esse mês completa 35 anos, e foi uma filha iniciada para Angorô que me gerou. A minha mãe é de Sinquice, a minha mãe é iniciada por Inquice Angorô, e quando eu nasci, a minha mãe já era iniciada. Então é um prazer enorme sempre tocar nesse nome do meu, chamo de meu avô, né, que é o pai de minha mãe. Mas aí, para a gente concluir, amarrar tudo direitinho e chegar até o momento de falar sobre Angorô e Izazi, a gente precisa ainda compreender, na verdade, algumas pessoas que não... Acho que em sua máxima, a maioria das pessoas compreende como esse culto chegou aqui, como essa forma de labuta, como esses nomes, como toda essa missão chegou até o Brasil, né? Então a gente compreende que historicamente e oralmente, né, registrado, a gente compreende que as primeiras levas de pessoas escravizadas, né, as primeiras travessias feitas com as pessoas que foram escravizadas do continente mãe, que é o nosso continente africano, né, para além mar. Essas pessoas são do tronco linguístico banto, né? Tronco linguístico banto, que foi denominado banto, é uma palavra uma palavra de uma das línguas, né, africanas, que quer dizer povo pelo pé da letra ali, a gente compreende como povo. Então, é o plural de pessoas, a gente compreende como povo. E o tronco linguístico foi denominado banto, segundo me consta pela história, por um acadêmico, acho que holandês, né? Um acadêmico que estava mais aparelhado com a colônia e com os opressores do que com a gente, sabe lá com que olhar, mas talvez a gente possa compreender pelo olhar de preguiça, né? Porque são muitos povos, para ele entender o nome de cada um. Então, nós vivemos ainda assim constantemente com essa forma de ali, então é uma coisa só, é tudo banto. Então ele compreendeu como povo, por preguiça de entender o nome de cada etnia que estavam ali naquele espaço, né? Então essas pessoas desse tronco linguístico, eu vou citar aqui para ficar mais fácil a gente trocar essa ideia, elas vêm
de lá, através são as primeiras a chegarem aqui antes mesmo dos Yoruba, dos Fon, né? E a gente compreende que esse povo ele é originário de Camarões e do sul da Nigéria. Segundo se tem registro que se dá origem do Camarões ao sul da Nigéria. Interessante que sul da Nigéria, né? Quando a gente fala de Nigéria na diáspora, a gente vai compreender o Candomblé, Queto, Yorubá, sem saber muitas pessoas que defendem esse purismo de nação, que a nossa raiz está interligada desde lá, né? Então, como nossa raiz está interligada desde lá, como é que a gente separaria aqui? Eu acho que a gente tem que compreender o nosso, mas também entender toda a estrutura. Então, essa origem se dá a partir dali, segundo me consta, historicamente, de acordo com alguns dados. E dentro dessa origem se tem algumas expansões, né? Porque os povos do tronco linguístico banto, o povo banto, vamos colocar assim, eram povos migratórios que se expandiam, né? E a expansão começa ali pela região da floresta equatorial, e acho que a principal localização desse povo é deixa eu roubar aqui uma pesca, porque eu estou na pegada da pesca hoje. Na verdade, essas migrações começam ali na África subsaariana, essas expansões começam ali na África subsaariana, e a sua principal localização é a África, a África, deixa eu falar aqui para não sair errado o negócio, a África subsaariana, né, onde tem a maior, como é que a gente pode falar, a maior parte desse grupo, dessas etnias, né? E partindo desse princípio, este grupo engloba cerca de 400 subgrupos étnicos diferentes. Então, o francês, o holandês lá teve uma extrema preguiça de classificar 400 grupos étnicos diferentes, né? Dentre eles, diversos vieram até o Brasil diante da travessia. E, desta forma, dependendo da definição linguística, vamos encontrar um número que varia de 440 a 680 línguas versus dialeto. Então, é muita palavra, é muita língua, são muitos povos. E a chegada no Brasil, quando eles chegam no Brasil, né? Então, a gente considera a sobrevivência linguística e os fragmentos deixados por esses antepassados que chegaram aqui na violenta condição de escravizado. A gente pode ver, diante dos desdobramentos dentro dos terreiros de candomblé como um todo, que a gente não pode se furtar de encontrar a língua do tronco linguístico banto, né? Em todas as nações de candomblé, né? O candomblé ele tem uma estrutura onde ele se forma para a funcionalidade, e dentro dessa estrutura, dessa forma, existiam diversas etnias, não só os bantos do tronco linguístico banto, e todos comungaram das línguas, e isso é nitidamente isso pode ser nitidamente provado de acordo com a língua que a gente pratica no Brasil, isso para além de terreiro, né? O tronco linguístico banto ele se expande e ele enriquece e ele traz formas para a própria língua portuguesa falada no Brasil, que eu gosto de citar como a língua brasileira, não gosto nem de falar português. Português quem faz é lá em Portugal, até mesmo em Angola, mas no Brasil a gente fala brasileiro, né? Brasileiro cheio de insígnias africanas. Então, a partir dessa língua percebemos a presença de fragmentos de diversos povos. Povos estes que a gente, dentro do terreiro, de acordo com as rezas e com alguns cânticos, podemos encontrar insígnias Chokwe, Kokwe, Bakongo, Quiocos, Ambundo e Cambindas, entre outros. Eu faço essa fala para a gente entender de que forma essas palavras chegam e de que forma essas palavras se associam a energias e de que forma essas energias chegam, mas entendendo também que, embora conhecemos o Rongolô, né, o Angorô, o arco-íris e a própria serpente tem diversos nomes dentro das etnias, né? Então, são muitos nomes de etnias, são muitas etnias, são muitos povos. Então, dentro desse aspecto, a gente vai encontrar o arco-íris com diversos nomes, porque compreende-se que o significado de Rongolo, ou Congolô, é arco-íris. Embora eu tenha muita restrição, embora eu não seja um detentor da língua, não tenha isso 100%, mas eu tenho muito cuidado porque o pouco de estudo que eu tenho, às vezes uma palavra tem diversos significados, né? Então você vai encontrar uma palavra que tem um significado e você vai encontrar a mesma palavra com outro significado, e a gente vai ter que entender o contexto que ela é posta. E aí a gente tem que
ter esse cuidado. Rongolo, que quer dizer arco-íris ou serpente, como a gente cita aqui na diáspora, tem a ver, nós consideramos como inquice, né? E isso eu falo de uma forma mais diaspórica, até porque eu sou um cara que estudo a diáspora, e não estudo de uma forma acadêmica, estudo na questão, no quesito de buscar mais velho, de buscar entendimento, de sair do meu meio, né, da minha forma litúrgica, do que eu pratico, não que eu vá ver fora e introduzir, até porque eu não tenho cacife para isso, porque eu sou um Tata Cambando, não sou pai de santo, nem sou dono do terreiro nenhum, embora minha mãe seja mãe de santo. A minha função eu sei qual é dentro do terreiro, mas eu acho que nós precisamos sempre buscar informações para que a gente possa até tentar entender o que praticamos, né? Porque tem muitas pessoas que praticam, e nessa também eu me incluo, que praticam coisas que a gente às vezes não sabe o significado, ou a gente tenta buscar, ou tem pessoas que buscam significado para aquilo, ou inventam significado para não passar em branco e não tem às vezes o cuidado de dizer, não, velho, realmente não sei o que é isso, vamos buscar, mas na casa de fulano é assim que faz, pronto, bora lá, para entender o que é, para ver se é isso mesmo e tal. A gente tem que ter este imenso cuidado, né? E para a gente falar de inquice, como a gente classifica Anguru como inquice, como diversos outros nomes classificamos, diversas outras energias que vieram de África para cá, e aqui eles se aglutinam muitas vezes ou se desmembram de uma forma muito mais diaspórica do que a africana. Eu gostaria de ler um texto do Nganga Kimbuandende Kiabusek Fukiao, que foi um grande antropólogo, estudioso, um grande educador e trabalhava com biblioteconomia. E eu tive o prazer de conhecer, não vou dizer que eu convivi, porque eu era muito criança. Porque tem gente que vive criança num negócio que depois que fica velho quer dizer que aprendeu, que fez. Não, eu fui criança, não aprendi nada com velho, não conheci, ouvi muitas vezes. Ele frequentava aqui em casa por conta da minha tia, minha mestra, ia para o terreiro, ele participou de algumas obrigações, pôde explicar algumas coisas que ele entendia como se fosse aquilo, né? Ele participou de um mucundo, né? Como a gente fala aqui, o nome do nosso ritual de passagem. E ele ficou tipo, pô, caramba, o que é isso, tal. E aí ele ficou, não, isso é isso, isso é isso, isso é isso. O cara ficou tipo, como é que vocês estão guardando isso aqui? Como foi que vocês guardaram isso? Não, foram os mais velhos que passaram, tipo, não tem nem quase muita coisa registrada, mas isso é o que a oralidade faz, né? Então eu gostaria de citar um texto dele, né, traduzido por minha tia, que está no livro dela, Meu Caminhar, Meu Viver, na página 55, e ela fala referente a inquice. Ao termo inquice, com base nos escritos de Fukiao, merece que se desenvolva um texto aprofundado sobre o tema, porque ela faz algo muito abreviado e ela informa que inquice é algo muito complexo, como ela dizia para a gente. Inquice é um poço calunga, é um poço finito. Às vezes a gente acha que achou a definição completa daquilo e aí tem uma outra coisa que você fica, caramba, onde é que eu vou buscar isso aqui agora que apareceu? E aí é isso, né? Então ela fala, merece que se desenvolva um texto aprofundado sobre o tema. Entretanto, vamos abordar aqui, conforme o conceito de inquice entre nós, e tentar estabelecer algumas relações com a tradição Congo. Então, vamos abordar alguns conceitos da gente, tentar estabelecer com o que tem lá, para ver o que é que a gente consegue fazer, né? O que é que a gente consegue explicar sobre. Eis o que diz Fukiao da introdução do capítulo sobre inquice. Segundo a literatura ocidental, o inquice, fetiche ou feticismo, é a magia onde se vê a marca do diabo. É a religião e o culto dos negros. É uma prática oculta e nefasta. E era assim que o Ocidente pensava, que ainda pensa, é assim que a estrutura racista do país onde nós vivemos pensa sobre inquice, sobre todas as nossas práticas, né? Por conseguinte, os africanistas ocidentais taxam de feticismo tudo que é da cultura negra. Aqui está a razão de todo desacordo. O Ocidente, diante das culturas... a razão de todo esse desacordo é que o Ocidente, diante das culturas, em cima das culturas negras, é o valor científico que a cultura negra tem, que a filosofia africana tem, sobre todo aquele contexto que nós praticamos. E o Ocidente enxerga isso como uma ameaça, né? Assim como as igrejas neopentecostais que nos atacam, ainda nos enxergam como uma ameaça.
Eles tomam a nossa prática, querem tocar tambor, querem amarrar fitinha, querem fazer filho de conta, querem dar banho de óleo, mas é demonizar ele porque ele tem uma faca e o queijo na mão, né? Então, fez aquilo. Aqui está a razão em todo desacordo, todo ok. E aí ela parte para a seguinte: para o africano, o inquice não é nem um deus, nem um culto. Sua raiz etimológica não comprova isso. É a partir dessa raiz que é construído o conjunto conceitual de inquice e binco, tal como é compreendido e veiculado nas comunidades africanas em geral, e Congo em particular. A palavra inquice ou muquice, que é um termo puramente esotérico, deriva da raiz verbal quinça. Quinça, sansa é o seu sinônimo da linguagem comum. O sentido primeiro da palavra quinça, a raiz de seus derivados, aqui, não tem a conotação pejorativa que lhe dá a literatura da opressão. Então, o que o Ocidente chama de nefasto, de diabólico, não tem nada a ver com o que a gente pratica. Então, isso tudo é por malícia, né? Pode ser por ignorância também. Eis abaixo o sentido primeiro da palavra. Quinça, tomar cuidado, tomar conta, tratar, cuidar, proteger. Quinça nitu, tomar cuidado com seu corpo. Quinça canda, tomar conta da comunidade. Quinça quimvuca, manter, sustentar, conservar a organização. Quinsanzo ancu e ebuta de ancu, tomar conta, cuidar de sua casa e de sua família. Então, essa a gente, nos nossos estudos aqui, que isso também eu devo colocar aqui, que isso não é uma prática ou uma regra que se enquadra para todos os praticantes do Candomblé de Angola, ou para todos os praticantes do Candomblé Congo, ou de desdobramentos que vêm desse povo. Essa é a forma que a gente pratica, a nossa forma de estabelecer um diálogo entre a forma que a gente cultua e a forma que eles cultuam. Isso foi algo estudado por minha tia, juntamente a Fukial, que era um Inganga de lá do Congo. O inquice para nós do Angola, ela ainda reafirma que o inquice para nós do Angola é a entidade, a energia, a força, a essência existente em toda a natureza, contida nos elementos da natureza, mas que também se mostra para nós através da incorporação dos seres humanos, por eles escolhidos. Por isso é que ninguém escolhe receber e incorporar o inquice, mas é escolhido para isso. Nenhum líder espiritual de Candomblé põe inquice em ninguém. Cada um ao nascer já traz o seu inquice. Os elementos naturais e gerais minerais utilizados por nós são representações simbólicas da essência invisível que nós acreditamos ser o inquice. Então, por que eu faço toda essa fala sobre inquice? Para a gente amarrar com a primeira fala que eu fiz. Ao estabelecer um diálogo entre diáspora e Congo, através de um Inganga do Congo, a gente vai encontrar a palavra inquice, no qual Angorô e Zazi são enquadrados, né, da forma diaspórica, por lá também. A gente vai encontrar o inquice em forma de quinça, de tomar cuidado, de tratar, de cuidar, de proteger, de tomar conta da comunidade, de manter, sustentar, conservar uma organização. Então você compreende que essa é a forma que o inquice chega à diáspora brasileira, que essa também é uma das formas do inquice chegar diante da travessia violenta, massacrante, onde o genocídio foi desenfreado, onde o estupro, onde a violência, onde dizimaram diversas etnias, onde separaram diversos povos. O inquice chega com essa função de tomar conta, de manter a comunidade, de sustentar, de cobrir, de cuidar do seu corpo. E aí eu compreendo quando alguém questiona, mas inquice é o quê? Eu digo inquice é quinça, seja ele qual seja. No Brasil, para mim, inquice é quinça. Essa filosofia de tomar de conta, de cuidar. E, a partir disso, nós os reverenciamos como uma divindade, uma deidade, com toda a estrutura, o amparato para Alemã, né, em África se existe, as oferendas, o louvor, os cânticos. Então, eu compreendo, essa é a linha que eu sigo sobre inquice, é essa, de tratar o inquice dessa forma. Para além disso, existem também as lendas referentes a alguns inquices. Eu tenho muito medo de lenda, porque, segundo o meu ensinamento, eu compreendo lendas diante de comunidade, a oralidade de mais velhos que passam histórias com nomes, com grandes feitos, com grandes reis. Isso acontece em território africano a todo momento, e a gente tem que ter cuidado de quando surgir algo parecido com o nome de inquice, não talvez esmiuçar melhor,
para a gente não trazer esse inquice como esse ser da lenda, né? Muitas vezes a gente tem esse cuidado e as pessoas, não, mas é isso mesmo, ele foi um rei, e como um amigo me contou uma vez que Kayala, tempo é filho de Kayala com Lemba, e que eu fiquei, caramba, velho, mas o certo é respeitar, né, meu irmão? Eu respeitei, mas eu fiquei assim, caramba, e tempo não me contou isso, rapaz, eu sou confirmado para ele, eu não sabia que Kayala era minha avó, mas... E aí, a gente parte para esse pressuposto, né, de inquice, de cuidado, da reverência que a gente tem diante disso, porque quando a gente parte para os nomes dos inquices, a gente vai tentar estabelecer um diálogo entre África e diáspora, e não só, eu vou pular um pouco, porque não só, eu acho que nessa questão, não só com o inquice, eu acho que com o orixá, com o Vodun também, quando a gente pega ali o negócio para querer estabelecer um diálogo com a África, tem coisa que vai cair por terra, tem que ter cuidado de aceitar o que é que rola lá, para a gente entender o que a gente pratica aqui, para depois quando chegar e dizer assim, ó, Oxum não baixa em corpo de homem. Aí eu vou dizer, pô, eu conheci um Oxum que eu só acredito nela e ela baixa no corpo de homem e tal. Então a gente tem que ter esse cuidado também dentro do candomblé Angola, né? De entender o que se faz lá e o que se faz aqui. Também porque em Kiss, quando elas têm essa conotação de cuidado, né, de quinça, você vai para lá, para o continente, você vai encontrar, o cara vai pegar uma cabaça com umas penas, com uns preparos, com todo um aparato, com ali, o culto, o louvor, tudo ali, o cara vai dizer, isso aqui é o inquice. Só que o cara vai dizer, isso aqui não incorpora na cabeça de ninguém, não, isso aqui é para você cuidar, isso aqui faz parte do processo aqui da liturgia. Aí você vai dizer, pô, mas como é que esse inquice, como é que eu não vou levar para o Brasil? Esse negócio não vai pegar a cabeça de outro, tem que pegar inquice, tem que fazer isso. E não necessariamente é isso. O inquice a gente sabe que não necessariamente é isso. Então é como a velha falava. Ó, inquice é um poço calunga, né? Vamos tocando aqui como os mais velhos deixaram, buscando tentar entender algumas coisas, buscar pesquisar, compreender algo para que a gente possa praticar sempre com mais certeza do que nós estamos fazendo. Tem muita coisa que vamos com total certeza que é aquilo, mas tem coisas que a gente faz, pratica e vai buscando sempre acoplar algo que seja referente àquilo, mas de forma que se mantenha a tradição, né? Porque eu sempre levanto essa bandeira de que eu sou um cara que gosta de buscar o seu futuro tudo. Se me deixar, eu vou buscar. Não. Pô, teu irmão falando ali de Anguru, vamos lá ouvir, cara. Mesmo que não sirva a gente, mas bora ouvir, porque a gente precisa aprender por todos os meios, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara que o irmão de Santo Meu me coloca como conservador. Eu digo, pô, conservador, cara? Eu estou tão novo, tão aberto, estou exposto ao diálogo, a aprender. Como é? Não, mas você pega o candomblé, bota o candomblé ali, não quer que ninguém mexa, tal, o inquice é assim mesmo, não quer aprender, se tem um inquice novo que surgiu. Eu digo, não, eu só sei esses daqui mesmo e respeito os que surgirem, sabe? Mas, tipo assim, eu sei esses daqui eu tenho que aprender eles, porque a gente nem aprendeu bem um daqui, como é que eu vou lá buscar o que eu ainda nem sei fazer com os outros? Então, toda essa fala é para amarrar a fala sobre os inquices, né? Então, quando a gente passa a falar de Angorô, e a gente atribui, e aqui eu vou atribuir ele a essa lacuna inquice através desse estabelecimento de quinça, a gente vai compreender que Angorô, o significado da palavra Angolo e Congolo é arco-íris, tem gente que também se remete à serpente, e aí volta aquela fala de que dentro do continente africano, na parte do tronco linguístico banto dos povos daquelas etnias, existem diversos outros nomes que, inclusive, eu acredito até que, mesmo tendo outro nome, pode ser até mesmo o que chamamos de Angorô. Eu defendo essa tese de dizer, existem coisas lá que a gente não, que tem outro nome, mas que tem uma forma de culto, que às vezes é muito parecida com o que a gente faz aqui, mas que só muda o nome, né? Então, Angorô é o arco-íris, né, a grande serpente que corta o céu. O arco-íris é um acontecimento natural, né, um elemento da natureza, que tem uma ligação importantíssima com a chuva, tem uma função importantíssima com a fecundação da terra, com a transformação, com o abastecimento, com a proteção de clãs, com a proteção da gente. Acredita-se que o povo Congo, na verdade, tem uma fala, na verdade, uma história, que eu até puxei aqui, eu gostaria de trazer para vocês, referente, que não necessariamente tem o nome de Angorô ou de Rongolo, mas que cita o arco-íris, mas com outro nome. Eu vou fazer
essa leitura para que a gente tenha um entendimento que mesmo mudando o nome, às vezes você consegue compreender, muitas vezes você consegue compreender que a função é a mesma, que a gente compreende, mesmo eles não chamando de inquice nesse texto, a gente compreende que Angorô também tem essa função, né? Então, um dos nomes atribuídos ao arco-íris dentro das etnias, né, do povo Congo, mais especificamente o povo Congo, se chama Lubangala, ou Lubangala, o arco-íris, né? Então, tem um texto que diz o seguinte: os fenômenos ocorrendo na natureza atraem e espantam e levam o Mukongo tradicionalista a fazer reflexões e dar explicações para o que ocorre no universo. Um desses fenômenos que espanta o Mukongo é o arco-íris. Sua denominação de Lubangala deriva do verbo bangala. Bangala significa se aborrecer para impedir. Para impedir e proteger. O arco-íris é, então, o Imbangade, protetor, aquele que protege o clã contra desafios. Seu poder enquanto protetor do clã era bem definido nas Bindoquila, no pedido da invocação, no impedimento e na reza feita pelo chefe do clã. Então, quando a gente lê esse texto, a gente compreende um tateto, um amameto, rezando para Angorô, cantando para Angorô, pela mesma intenção. Então, não é porque mudou o nome que a gente não vai compreender que ali também está o inquice. Chamaram o arco-íris de Lubangala. Pô, mas o arco-íris pra gente é o inquice, independente de como você chame, viu, velho? As serpentes pra gente tem a ver com inquice, independente de como você chama. Se você vai chamar água onde a água é um açude, é o mar, é o rio, a água é um inquice pra gente, independente de como qualquer pessoa chame, em qual língua seja. Então, a gente vai partir para o texto que eles dizem assim: Mono Lubangala, em Bangalá com Sek, em Bangalá com Maza, Kuvata, em Bangalá Muini, em Bangalá em Kokila, Kumakulo, em Bangalá com Abaculo, Babangala. Que eles querem dizer, eles falam nada, né? Eu sou arco-íris, eu vigio sobre a terra, eu vigio sobre o mar, na aldeia, eu vigio durante o dia, eu vigio durante a noite. No mundo dos ancestrais, eu vigio a casa dos ancestrais, que eles vigiem de lá também. Então, isso é um texto Congo, que eu até compartilhei no meu Instagram. São conteúdos que eu gosto de dividir, que em vida a minha grande mestra, a Makota Zimeong, ela tinha essa coisa de eu quero compartilhar isso com o povo, eu quero conseguir organizar e dar para o povo ler, para quem quiser guardar, guarde, quem quiser só ler, que leia. Então, é algo que eu faço hoje na minha rede social, de vez em quando pegar. Então, aqui eles ainda continuam falando do arco-íris da seguinte forma: o arco-íris tem mais poder do que o protetor do clã. É um teto e protetor do mundo inteiro contra a cólera do céu. O céu e a terra combatem entre si. O arco-íris é o mediador entre os dois. É um círculo parecido com um anel que envolve a terra. Os ancestrais sabiam distinguir os traços, cores do arco-íris: branco, vermelho, preto, amarelo e esverdeado. No pensamento do Congo ancestral, a terra está situada no meio de dois círculos que se cortam em dois lugares como a cruz, as águas do oceano e o arco-íris. Um se vê a todo momento, o outro só se vê em alguns momentos. Se a cólera do céu se manifesta, ocasionando uma chuva terrível, então o arco-íris infla, se avoluma e protege. Durante este tempo pode haver tempestade, cair chuva forte. Nada disso provocará nenhum temor a toda a criação. As costas do arco-íris, como um teto, para tudo ser desviado para o oceano, sem atingir a terra. Isso é um texto Congo, onde a gente consegue ver a interação dos elementos naturais, né? Então você consegue enxergar a água fazendo uma função, o arco-íris fazendo a sua função, entregando a uma outra água. Então, o que é isso se não inquice? Se não as interações dos inquices, né? Então, a gente compreende que tudo isso é caminho de inquice. E tem muitas pessoas, isso aí já não é tanto da minha alçada, mas sim as pessoas que ficam à frente de terreiro, como zeladores, mães, pais de santos. E atualmente no Brasil tem muito essa coisa da qualidade do inquice, né? Que é muito cuidadoso também, que a gente tem que ter muito cuidado. Eu respeito quem faz aquilo, tem diversas qualidades, mas eu mantenho, embora encontre uma coisa, saiba de uma coisa ou outra, a gente segura para que isso não vire esse banzé que está na rede social, né, na internet, que isso é mais para a rede social do que as pessoas que deveriam se preocupar em guardar isso da melhor forma. Lógico que existem pessoas competentes que fazem da melhor forma de buscar esses caminhos, entender, tem isso, e isso deve ser respeitado por todos nós, né?
Eu sempre falo que eu faço parte de uma família de candomblé, mas existem inúmeras famílias e a gente tem que respeitar o que não é cultuado na minha casa, mas que é cultuado no do outro. E a gente tem que compreender que tudo isso é uma forma de cultuar a inquice e assim sucessivamente cultuar a água, que é o tema de hoje, o tema do projeto, né? Então, é o respeito, mas a gente também compreende que os acontecimentos que envolvem os inquices muitas vezes são denominados dessa forma. E por este caminho, a gente vai encontrar diversos desdobramentos. Um dos desdobramentos de Angorô, que é muito cultuado no Brasil, em algumas famílias de santo, é denominado como Rongolomeia, né? Ou Angoromeia, que seria uma face feminina do Inquice Angorô, ou lado feminino. São diversas as colocações, que eu respeito todas. Eu tenho muita preocupação em trazer a questão de gênero para energias e elementos naturais. Os animais eu compreendo, aquele ali é o macho, aquele ali é a fêmea, tudo bem. Mas quando você traz elementos naturais, às vezes tem a simbologia, né, simbólico ali, não, a água cai, fecunda e tal, e é isso. E dentre este acontecimento, às vezes a gente encontra outros inquis. Então tem famílias de candomblé que cultuam o inquice Mameto Angoromeyan, ou Rongolomeyan, que é uma face fêmea dessa mesma energia, né? Que também colocam como uma serpente fêmea, cobra fêmea, e Angorô como cobra macho. Tem algumas pessoas que o colocam como andrógeno, que é metade mulher, metade homem, né? E eu tenho muito cuidado com essa coisa de gênero, mas também respeito quem pratica desta forma. E aí, de acordo com esses acontecimentos, são descobertas essas qualidades. As pessoas, tem muita gente que faz essas práticas. Eu não me furto em dizer que eu creio, sim, em caminhos de inquice, sim, de acordo com os acontecimentos. Embora eu não englobe, não os transforme, não os personalize, né? Personifique essas energias. Eu tenho muito cuidado em personificar. Eu acho que, para mim, a forma que eu isso é um pensamento meu, né? Que isso não seja tido como um padrão. Para mim, a personificação do inquice é o corpo humano, sabe? Quando ele tocar e ele quiser fazer o que ele quiser fazer, se ele é Zaze, se ele é inquice. A personificação é essa. Essa é a personificação. Mas a gente também entende que existem caminhos de diversos inquices que se dão através desses acontecimentos, como foi citado aqui no Lubangala. É o caso de um inquice que a gente às vezes chama, que também seria um desdobramento do inquice Rongolo, que é o Tateto Anvulameyan, que é um inquice muito mais ligado à chuva do que ao arco-íris, né? Tipo, são caminhos que eu não quero talvez entrar por esse assunto aqui, que é algo que eu não gosto de conversar muito na internet, até porque é algo que eu estou aprendendo também, né? Mas aí, voltando a Angolo, a gente compreende que Angorô é esse inquice da transformação, um inquice muito ligado também às águas doces, né, às cachoeiras. Muitas vezes a gente se escuta de falar isso, mas o inquice Angorô também tem uma fina ligação com a cachoeira, com as águas dos rios. E muitas vezes tem essa coisa do culto dele, principalmente em diáspora, eu falo mais de uma forma diaspórica, compreender o culto de Angorô muito próximo ao culto a Dandalunda, que é o inquice, né, das águas doces, que é um inquice cultuado nos candomblés Congo, Congo-Angola, Angola-Congo, em todos os desdobramentos. E muitas vezes, dentro do próprio terreiro, a gente compreende esse culto. No terreiro onde eu sou iniciado, eu sou confirmado no terreiro Tandurismo Sara, minha mãe Bebé, da filha de Fafá Kené, que esteja bem onde esteja. Quando o Dandalunda ia comer, sempre comia Angorô, sempre tinha um Angorô que comia com ela. Então, tipo, desde criança a gente via assim, porque a gente é muito para candomblé queto, né? E dizia, mas o Xumaré dança Comolu, é da festa de Omolu, tipo, dança Comolu, não, né? Por que aqui no terreiro a gente, Dandalunda, Angorô fica com Dandalunda, né? Criança de candomblé no Janvelho da Federação, furando roncó ali para um candomblé acolá, do Bogumba pro Copo Casa Branca, vendo em sua máxima no Janvelho os candomblés são queto mesmo, então a gente tem essa coisa da massiva, da eurubatização dos cultos, né? Então a gente se apegava e se prendia aos ensinamentos de Yoruba. E aí, quando a gente passava para no terreiro, ainda criança, querendo saber o mundo, e a gente ficava assim, que festa que tem hoje? Qual é a festa de hoje, mãe? Dandalunda, Angoroba, Murucema. Eu digo, por que toda vez Angorô? Por que Angorô não dança com cavungo? Não vai na festa, a festa dele não é com cavungo.
E hoje, já com entendimento, né, com esse rebuscado, entender que é água com água, né? Embora a gente entenda que todos os elementos eles se modelam juntamente, eles têm uma funcionalidade, eles se encontram, né? O barro com a água, dá lá a lama, os brejos, né? O pântano. E aí eu compreendo hoje como o povo do Candomblé Angola, né? Como as etnias que deixaram isso pra gente foram sábios em trabalhar esse lance do Kinsa com essas energias, principalmente de separar em grupos, né? De separar água com água, isso aqui é com isso é com isso aqui é lá, isso aqui é com isso aqui, e a gente conseguir tocar. Então, Angorô tem uma fina e estreita ligação com o lance da fecundação, por conta desse legado, né? Também da água da chuva penetrar a terra, e dali nascer os brotos, dali a gente conseguir os mantimentos, dali, né? Aquele pastorado, a gente conseguir ver a chuva a partir do arco-íris, ver o arco-íris anunciar a ida da chuva também, para dizer, não vai chover agora, pode ir e resolver sua vida, né? E tem um outro ponto que a gente tem que tocar sobre Angorô, né? E quando eu falo Angorô, quando eu falo da chuva, eu sempre coloco nas minhas falas, quando tenho a oportunidade de falar para o povo, eu sempre trago os inquices, né? Essa forma de quinça, os inquices, juntamente com as questões sociais, né? A gente tem que pensar nisso, temos pensado muito pouco nisso na questão inquice, elementos naturais, natureza e as questões sociais, que envolve diversos aspectos, diversos temas. Um dos temas é a chuva. Compreendendo também que Angorô é o inquice da chuva, né? Juntamente, embora seu nome seja ao pé do arco-íris, tem essa ligação com as serpentes, Angorô é um inquice extremamente ligado da chuva, e a gente pode compreender a chuva como um Angorô também, mas dentro da estrutura do nosso país, né, temos sérios problemas com a chuva. Temos sérios problemas com a chuva, e a gente fica rezando para não chover. Pô, tomara que não chova. Tomara que não chova, porque tem gente morando na rua, tem uma encosta, aquilo ali enche, alaga, tem gente que morre muita gente quando chove, tomara que não chova. E muitas pessoas não pararam para entender que quando a gente fala tomara que não chova, a gente tá renegando também uma energia natural no seu ciclo natural. Então, teve uma fala há um mês atrás que eu ouvi alguém falando assim: a última a ser culpada tem que ser a chuva. A última a ser culpada tem que ser a chuva. Então, o último a ser culpado é o inquice. O inquice que tem uma ligação com a chuva, né? Onde a gente suplica, onde os congos falam sobre isso, né? Que o arco-íris se infla e pode vir a tempestade. Então, tudo está interligado, tudo isso é candomblé. Então, a gente renega o inquice por conta de uma estrutura, de um sistema que se mantém, onde colocam pessoas em vulnerabilidade, e a gente é obrigado, de forma totalmente estrutural, a condenar o que a gente cultua, né? Então, quando nós condenamos a chuva, nós estamos a condenar o inquice. E isso é algo que eu sempre gosto de trazer para que as pessoas fiquem atentas, para a gente não só pensar em cultuar inquice quando a gente vai no quarto do santo, no quarto de Angorô, e bate a cabeça: ô meu pai, bota uma vela, bota lá uma comida seca, né? Faz um sucula lá, dá uma limpada, e aí pronto, Angorô tá feliz. Eu digo, então, Angorô só tá ali dentro daquele caqueiro, dentro daquela tirina, sopeiro, como queira. É ali que Angorô está, ou a gente tem que pensar em começar a combater o sistema mesmo, para dizer, rapaz, deixa a chuva vir, velho. O que vocês têm aí? Vamos adiantar essa encosta aqui, vamos tirar o povo da rua, porque eu preciso cultuar o inquice. É necessário, eu preciso ver a chuva cair do céu. Aí você vai precisar fazer um ebó de chuva, não tem chuva caindo, vai feliz porque não tá caindo chuva para derrubar as coisas, mas não tem água de chuva para fazer o gebereçu, rapaz. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, e isso dentro desse aspecto a gente pode envolver todos os inquis, né? De Nzila, Lemba, como a gente cita sempre, né? E a chuva, talvez Angorô seja um dos inquis que seja mais prejudicado dentro dessa questão do sistema, né? O sistema ainda estruturadamente nos fazendo, sem perceber, odiar uma energia que nós cultuamos. Então, Angorô, para além do arco-íris, a gente vamos louvar o Inganga Avulá, também é como ele também é conhecido, né? Quando a gente canta Avulaiô, Inganga Avulá, né? O Senhor da Chuva. Vulaiô, Vulaiô. É um cântico Angorô, louvando a chuva. Nada mais feliz para a gente se chovesse nesse momento, né? Mas a gente fica... E se desse um toró, pense que a gente está ali, Vulaiô, Inganga Avulá, Angorô se faz presente através da forma que nós estamos o invocando,
E aí, de repente, os filhos falam, pô, mas minha casa tem uma peneira, eu moro numa encosta, eu moro num barranco, e se chover forte vai derrubar minha casa. E aí a gente vai dizer, pô, mas a culpa não é de Angoru, ele tem que se fazer presente. A culpa é do sistema, então a gente tem que pensar nisso. E esse era um lado que minha tia buscava muito, que também é o tema do racismo ambiental, né, que afeta o candomblé, não só pelos desmatamentos, não só pela proibição da questão de criminalizar a gente por querer colocar sobre nós uma culpa ambiental, porque a gente sacrifica animal que é criado em cativeiro, né, que a gente não vai para dentro de mato matar nenhum animal silvestre. Isso é algo que você vê que vem da estrutura, e a gente nunca pensa nessa parte dos elementos naturais. A gente compreende também que Angoru é o rio, né? A chuva, quando cai, ele forma o rio, ele abastece as enchentes, as nascentes. E a gente vê a todo momento em Salvador, eu falo de Salvador, mas a gente tem por todo o Brasil, rios que são esgotos, rios que são colocados como esgotos. Então, a povo, no esgoto ali, não, isso não é um esgoto, isso é um rio que eles poluíram. E eu acho que o povo de Candomblé, embora sejam muitas lutas, né, a gente tem que começar a pensar na luta em defesa do Inquis, que está atrás daquele muro que está para ser atacado a todo momento. A gente vive nessa sensação de medo, né, de impunidade, que a gente tem visto o crescimento, né, de toda essa barbaridade, mas a gente também tem que começar a compreender, a pular do portão para fora e dizer, não, a gente tem que ir lá para a beira do rio para aquele cara não cortar aquelas árvores lá, porque ali é Inquis também. Aquilo ali, o que eu tenho aqui dentro do portão, funciona com aquilo ali fora em pé, né? Esse é um pensamento que a gente tem que traçar para começar a entender também que Angoru é isso, que Zaze é isso, que Nkosi é isso, que Kavungo é isso, que Katende, ou Katende como queiram, Katembe é isso, são as matas, e a gente tem que começar a pensar dessa forma. Mas é isso. E aí, eu disse a você que sou prolixo, que eu começo a falar uma coisa, eu fico pira, vamos falar por aqui, mas vamos por aqui. Tem um outro aspecto de Angoru, né, voltando aqui à sanidade, deixando a raiva um pouco de lado. Agora voltando para Angoru, eu também, aqui nós cultuamos Angoru como um inquice extremamente ligado à nossa ancestralidade. Como dito aqui no conto Congo, onde eles falam que Angoru é um círculo inteiro, onde nós só podemos ver metade, né? Onde nós só podemos ver metade, a gente compreende a cosmologia Congo, né? Olha que beleza, um rapaz está dizendo que aqui está chovendo. Love Angoru, Angoroê. Meu pai. Nós compreendemos, né, através da cosmologia Bakongo, o de Kenga, né, os espaços com Pemba, com Sek, e esses espaços, como eles se dividem. Então, a gente compreende, isso, mais uma vez, eu coloco aqui que isso não seja um padrão geral para todos, mas a gente coloca como um estabelecimento, um estabelecer nosso, um entendimento nosso, que é Congo também, que a outra face do arco-íris está no mundo dos nossos ancestrais, principalmente quando o Congo confirma, eu sou o arco-íris, eu vigio a casa dos ancestrais, que de lá eles nos vigiem, né? Então a gente sabe que a parte que nós estamos vendo é essa, a segunda parte está lá descendo de Luvemba para Mussone para tornar cair em Cala para a gente vê-lo novamente, né? E isso também tem uma ligação com o que a gente pratica dias de festejo, né? É muito comum e quase mais certo, acho que em todas as casas é feito assim, no momento do cântico a Angoru, esparger água no chão, né? Começou a cantar macota, alguém procura, cadê? Joga ali, todo mundo vai ali bater a cabeça, saudar a água por conta de todos os benefícios que aquele elemento natural tem para a gente de candomblé, né? Nosso corpo, em sua máxima, é água. Então a gente vai louvar, vamos ali fazer as nossas reverências à água, assim como todos estão no barracão, vão ali fazer aquela reverência à água, reverenciando Angoru também, né? Diante dos cânticos, a gente compreende essa reverenciando a água. Naquele momento estamos reverenciando Angoru especificamente, e a gente compreende também a evaporização daquela água, onde está depositada a nossa reverência. Essa água vai para algum lugar, e eu sempre que eu vou reverenciar a água que é posta no momento do cântico Angoru, onde eu bato minha cabeça, ali também eu faço minha súplica, mas quando a senhora for,
fale lá que eu tô passando por isso. Mande uma chuvinha lá que eu vou tomar um banho de chuva hoje se cair. Macumbeiro é isso, a gente é candomblé. Angoleiro é isso, minha tia dizia, Angoleiro é macumbeiro e eu sou cumbaqueji, né? Sou tata cumbaqueji, minha tia dizia, ó, esse cumba seu é de macumba, é de macumbeiro mesmo, então se chamar de macumbeiro, agradeço. Então eu sou todo apegado a macumba, velho. A qualquer sinal, né? A gente tem, eu fico sempre atento e tem esse lance da gente bater a cabeça ali com esse pensamento também, né? De reverência, de purificação daquele ambiente, né? A água é o elemento, né? O líquido que purifica, que serve para diversas coisas, né? A água purifica o ambiente, você a todo momento está utilizando água para tudo. Vai a água para a quartinha, vai a água para o banho, vai a água para beber, uma água para fazer um banho de folha. Então a água deve ser sempre reverenciada e Angorô é um inquice que nos dá todo esse espaço para que a gente reverencie através dele também. Um outro aspecto de Angorô é essa ligação com as serpentes. Primeiramente, assim, de forma primária, eu compreendo, e muitas outras pessoas também, inclusive em África, compreende a serpente como o próprio arco-íris, a serpente que corta o céu, né? A serpente que tem a continuidade, e por ser inteiro, a serpente que engole o próprio rabo e faz o ciclo vital continuar, mesmo depois da partida, porque para nós que somos de Candomblé Angola e também por uma boa parte dos povos das etnias do tronco linguístico banto, eles compreendem que a morte é somente a deixada da caixa, a caixa, né, que a gente está aqui há muito, muito mais anos do que a gente pensa, e que a morte é tirar férias de nós mesmos e deixar a caixa. Deixou a caixa, ninguém sabe quem sou eu, né? Porque ela fala sobre isso na Cosmovisão Bacon. Então, a gente compreende que essa é a grande serpente da continuidade. Dentro desse contexto, existem diversas outras serpentes que são faladas no continente africano também. Geralmente, eu quando falo referente ao continente africano, eu falo com muita segurança ainda, sabe, irmão? Porque eu tenho muito cuidado com isso. Eu nunca fui à África. Então, as minhas pesquisas são diante de livros, de textos que pessoas escreveram diante de suas pesquisas, ou de suas percepções. E muitas vezes as percepções dessas pessoas, muitas vezes não é nem no âmbito religioso, sabe? Principalmente tem muito escrito, muita coisa registrada que foram feitos por jesuítas que estavam muito mais aparelhados ao colonizador do que ao povo que estava lá, entendeu? Então, hoje, tem muita coisa para dizer, porque lá em África, eu tenho muito cuidado, eu não tenho essa propriedade toda, então eu sempre falo, eu estou falando o que eu ouvi falar, não sei se é verdade, não sei, mas é o que me contaram, né? É o que eu vi, o que eu li, e segundo eu sei que existem diversas outras serpentes. Tem uma serpente que uma vez minha tia me falou sobre, mas foi mais por conta do meu inquice. Eu sou do inquice Luango. E uma vez minha tia, tem uma coisa que a véia partiu, né? Tirou assim, mas partiu estudando. A véia comia livro ali, traduzia texto, muito texto por conta da colonização, existiam muitos textos em francês, né? Então ela traduzia texto em francês, nome, ficava ali estudando. E essa ligação que ela tinha com as pessoas de lá, principalmente com o Fouquial, ela angariou muito, muito conhecimento dentro desse aspecto. Então, ela encontrou um texto que falava de uma serpente chamada Imbumba Luango, que sai do rio e vai para o céu, e aí tem toda uma onda no céu, que é muito interessante. Eu vou procurar ver onde é que está esse texto, inclusive era para eu procurar para trazer aqui para vocês. Mas, lendo, quando ela falou de Luango, eu digo, mas aí quando eu cheguei, ela falou, não, mas espera aí, eu gostei do nome Luango, mas é outra coisa que eu quero que você veja. Ela tinha essa coisa didática. E aí eu sentei para ler um texto, era uma história, na verdade, tipo uma lenda mesmo, né? Então a gente compreende que tem muitas lendas, que tem signos e acontecimentos que a gente para analisar que, realmente, isso parece muito com Angorô, né? Então, a forma que Imbumba Luango chega ao céu e tem lá o negócio de um acontecimento que muitas vezes tem essa coisa dessa ligação de Angorô com os ases nos céus, né? Essa coisa do arco-íris, com a chuva, com os raios, com os trovões. E Imbumba Luango é essa serpente que toma o céu, que tem cores, e a gente Imbumba Luango, cara. Mas é porque Luango também, como eu falei no início, existem alguns nomes do tronco linguístico banto que tem diversos sentidos. Luango pode ser diversas coisas, né? Para além de uma forma de quinça que a gente traz aqui na diáspora, né? É assim que eu entendo o meu inquice, que eu sou de Luango. Luango é incógnita para algumas outras pessoas. Para muitas pessoas têm a certeza, não, mas Luango existem os caminhos de Luango, cada um cultua de sua forma, eu respeito, e cultua a minha da minha forma, como foi me passado, meu pai, e está funcionando até hoje.
nunca veio me dizer que não quer comer o negócio do bode dele, então tá tudo certo. Então existem muitos nomes. Então, Ô, irmão, deixa eu colocar 3 pontinhos dentro do que você falou, até para você não se perde mesmo aí, grava o que você vai falar para você não poder não se perder. Senão perde raciocínio. 2 coisas interessantes, né? Uma coisa quando você diz assim, que quando a gente está no barracão ali, que coloca água, né? Que aí, assim, tu faz uma súplica para que o seu pedido seja alcançado aos céus, né? Então, eu sempre costumo dizer muito o seguinte, né? Que Angorô é uma das divindades que ganhou o direito de tocar a terra e tocar o céu. E ao mesmo tempo, né? Então, é a divindade que ela toca o céu e toca a terra ao mesmo tempo. Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa percepção e ter este sentimento imbuído, que é isso, né? Porque as pessoas, a gente fecha muitas vezes numa visão muito iorubana, né? De que, não, eu quero pedir alguma coisa, eu só tenho um Gila, Exu, leva para poder pedir, né? E aí, na verdade, dentro da perspectiva de Candomblé Congo Angola, da perspectiva Banto, a gente vai ver que a amplitude vamos falar assim, de poder pedir, ela é muito mais ampla do que meramente uma única e exclusiva divindade, né? E aí Angorô se encaixa muito nesse cenário que você está falando. Um segundo ponto, quando você diz em relação à questão das serpentes, né? A gente vai ver lá no Egito que eles tinham aqueles arcos na cabeça e possuíam uma serpente na cabeça, né? Acreditando, tinha uma crença numa serpente sagrada, né? Existe uma visão também de um povo africano, não vou lembrar o nome agora, que eles falavam que existia uma cobra que ela abraçava o mundo. Essa cobra, ela mordia o próprio rabo e ela abraçava o mundo, né? E aí, isso muito antes de dizer que existia uma linha que dividia o planeta, entre aspas, ao meio, né? E aí, que era a linha do Equador ali, que eles falavam assim, existe uma cobra que existe que ela abraça o mundo e ela morde o próprio rabo, né? Então, você vai vendo que essas coisas elas vão se completando e a gente vai vendo que a cultura e aquilo que a gente prega e louva dentro dos terreiros de Candomblé é algo muito mais amplo do que a perspectiva colonial que ficou para a gente, que foi traduzida foi muito mal traduzido, como você realmente falou aí, né? E aí, fechando o último tema para poder falar, para poder assim, voltar a fala para você, é a questão quando você falou assim de um dos nomes, né? Lá em casa a gente fala muito assim, né? Matuto Umvula, né? E eu nunca soube o que é isso. Para mim é um negócio e vai, né? Assim, repete que é isso aí que tá valendo, né? E aí, ao perceber, ao analisar isso, tal, não sei, depois eu fui descobrir. Umvula eu já sabia o que era, né? E Matuto, ou Atuta, eu fui descobrir depois que eram nuvens, né? Então eram as chuvas que caíam das nuvens, né? E que formavam um arco-íris. E aí você vai vendo que o volume de informação e de conhecimento que está presente ali é uma infinidade, né? A gente, é o que você falou um pouquinho no início, a gente não teve condição de digerir nem aquilo que está na nossa mão. Quiçá pegar algo de fora, ou acrescentar, ou sair inserindo e criando coisas novas, né? Mas eu queria só colocar esses 2 pontinhos aí, para a gente poder meio que incluir, e aí te dar um toque também, para a gente poder também pular para as ASE, porque senão a gente já avança aí, né? Vamos embora. O pessoal da produção já me deu um toque aqui, falou, já são 8h22. E eu não podia me estender, que a casa está em obrigação, né? Eu ia descer ainda para um pedaço. Mas é isso, como eu falei no início, meu irmão, são excelentes as pontuações, né? Essa coisa da cobra que corta o céu. Em Bumba Luango, inclusive, também teve, acho que em Bumba Luango tem esse lance também de cortar o céu, dentre outras, como Salujinga, que é uma outra serpente que tem outra função. Mas para o povo, eu não sei se é o povo Iombe, eu não sei. Existe também uma questão que é acho que um outro animal, que é um outro réptil também, que tem uma ligação com o arco-íris também, né? Que quando esse lagarto aparece é como se tivesse
avisando que ali já se foi a chuva, que agora o arco-íris se presenciava. E é isso mesmo, o irmão acabou de pontuar, foi como eu falei, isso para nós, a nossa prática também, a gente acredita, tanto é que eu citei esse lance do espajar água, a gente bater a cabeça com essa intenção, que aquilo tem uma ligação, e até mesmo tem muitas cantigas de Angorô que fazem essa alusão, né? E esse lance da cobra que corta o céu, do arco-íris que corta o céu de duas faces, que o arco-íris é inteiro e ele passa por todos os lados, a gente dá a conotação da caminhada pelo Tiquenga, né? Pelo lance dos mundos, dos pontos específicos da Cruz do Congo. E Angorô tem essa conotação. Então eu vou amarrar agora para a gente pular um pouco para as asas, para encerrar aqui. E nesse lance de pular para as asas, a gente entende também que, por mais que a gente não que a massa, em sua maioria, de candomblecistas, principalmente as pessoas que não buscam, às vezes, por algum motivo, ou que não se importam, compreendem o candomblé como uma estrutura de uma etnia específica, como a Yorubá, e acho que tudo que acontece dentro da estrutura do candomblé dele, a gente pegou, não. Então a gente tem que pular disso para entender também que inquices, em sua forma quinça, como eu coloquei aqui, a gente entende a interação desses elementos uns com os outros, né? Por isso que muitas vezes o povo fala assim, mas não existe uma pessoa de Omoluco, Xangô. Eu digo, não sei se existe, eu creio até que exista, que eu já vi, e não achei problema nenhum. Agora não venha se meter no meu Angola, porque existe gente de Kavum com Zazi, até porque um dos patronos da nossa família de santo era de Kavum com Zazi. Aí você desmerecia, me falou, venha não, que isso não existe. E aí eu cito isso para que a gente possa compreender a interação entre os elementos e compreender que, muitas vezes, Zazi e Angorô estão juntíssimos, né? São elementos complementares, o arco-íris, a chuva, a tempestade, o raio, né? Quando ele se apresenta. Existem, inclusive, lendas que falam sobre isso. Em Terra-mãe, me contaram, não sei se é verdade, se é mentira. Eu sempre colo, toda vez que eu falo Terra-mãe, eu digo, eu não sei se é verdade, mas me contaram que existem lendas que, inclusive, com o nome de Zazi mesmo, mas às vezes o outro tem outro nome e tal, mas a gente compreende que é Angorô, que é Rongolo, né? Onde eles travavam batalhas e depois se acertavam, e aí ficava aquela coisa do balanço entre os elementos para compreender o momento de cada um. Isso também tem a ver com Inquice, né? Então, Angorô, em sua máxima, eu trago dessa forma, tentando sempre acoplar esses elementos, a questão social, a questão filosófica e a questão religiosa, né? Então, minha fala no início, para tentar trazer até a fala do Inquice, para a gente compreender a forma que os nossos antepassados que chegaram aqui na violenta forma de escravizado conseguiram manter o culto a Angorô e qual era a funcionalidade dele, né? A gente compreende as súplicas, como é que a gente tem mais ou menos uma noção do porquê cultuar assim, né? E desta forma, englobando todos os inquices, a gente tem que compreender isso como para além terreiro, né? A gente tem que entender que a chegada antecede terreiro. Então eles chegam numa terra estranha, precisando estabelecer os seus questionamentos filosóficos, culturais, religiosos, mas tudo isso dentro de um ato de resistência, que para mim o candomblé nada mais é do que um ato de resistência. Eu acho que o candomblé tem que ter essa função até hoje. Então essa eu acho que foi a forma que eles encontraram de louvar a chuva, o arco-íris, pedir o arco-íris, que corte o céu, que chegue ao mundo dos ancestrais, que ele vigia, que chegue lá e diga, meu ancestral, o povo está pegando aqui, vamos botar uma comida aqui, fazer um negócio de um gebereçu, bora botar um negócio para funcionar. E pulando para as asas, né? Para eu não perder o time aqui, a gente não estourar o negócio do tempo. Zazi, Tateto Zazi, né? Como a gente se refere, como muitas pessoas se referem, eu tenho muito, como é que eu posso colocar? Eu tenho muito cuidado para falar sobre Zazi, né? E muito respeito. Embora muitas pessoas na estrutura do candomblé, como já citei, máxima, se abraçar o Yorubá e temer o Molu, não pode falar tal nome, porque senão, eu digo, no Angola eu tenho isso com Zazi, eu tenho muito isso com Zazi, porque foi me passado e eu pude também presenciar algumas coisas que eu disse, caramba, Zazi é o cara aqui da parada, tem que ser pianinho com ele. E para falar sobre Zazi, eu vou trazer algo muito, muito daqui mesmo, muito meu de vivência. Eu não trago tanta pontuação, tanta coisa aqui, são poucas as coisas que eu pontuei referente à África ou algo de origem.
eu gostaria de falar de Zazen de uma forma mais minha mesmo, de acordo com a minha vivência, da minha prática. Bom, a gente tem de Zazen, né, o nome, a nomenclatura, a própria palavra dita como raio, né? Nós cultuamos o raio, Zazen para nós é o raio. E o raio tem suas funções diante da água também, né, das tempestades. E os anúncios que o raio faz, eu estava lendo sobre esses acontecimentos e tem um acontecimento que eu pontuei e gostaria de trazer para a gente compreender também essa ligação de Zazen com a justiça, né? Eu falo em diáspora de entender o elemento natural, de que forma ele também se posiciona diante da justiça, que é um dos epítetos dentro do desdobramento de Zazen, é uma das funções, das especialidades dele, é a justiça, segundo me contaram, e eu vou levando, tá dando certo. Eu li um trecho que se diz assim, às vezes podemos ouvir os trovões, né? Ouvir trovoada, ouvir a tempestade próximo de nós, pau quebrando, como a gente fala aqui em Salvador. Rapaz, o pau tá quebrando no céu hoje, eu não sei o que Zazen tá sentindo, mas o couro tá comendo aí em cima. Deve vir tempestade, vem cobrança e tal. E a gente podemos ouvir os trovões e até mesmo relâmpagos, raios, e não temos fortes chuvas no exato local, né? O pau tá quebrando aqui em cima, mas não tem chuva no exato local onde estamos. Só que quando isso acontece, regiões vizinhas ao local onde estamos, certamente, estão experimentando chuva intensa e estão debaixo de relâmpagos, portanto, não está chovendo no lugar onde está relampejando, onde o raio está dando, mas certamente está chovendo em algum lugar bem próximo. Eu fiz essa fala sobre esse acontecimento porque, segundo o meu aprendizado, principalmente por ser de Luango, que inclusive tem pessoas que chamam de Zazen Luango, né? Tem essa coisa de dizer que é qualidade. Eu prefiro, eu acredito e levo o seguinte ensinamento, que meu Luango é um inquice à parte, né? Mas existem outras tradições que se acoplam Luango a Zazen e que também está correto, cada um tem a sua forma de prática. Eu falo isso porque, embora eu culture Luango separado, Luango mora com Zazen, né, no mesmo quarto. E diante dos desdobramentos da recriação, das indumentárias, tem muitas coisas parecidas, tem pessoas que contestam, não devia ser assim. Eu digo, velho, eu achei assim, tá assim, se tiver algum outro significado. Se você achar um Luango lá na África, o culto a Luango, como é que ele segura, se ele incorpora em alguém, se ele segura um machado, se ele segura outra coisa, você me diz que eu vou tentar buscar para entender, que eu vou até comprar um e botar do lado do meu. Mas eu não vou mudar o que tá aí não, eu tô fora. Viu? A gente compreende, e aí minha tia dizia assim, a seguinte, minha tia e muitos dos mais velhos diziam assim, olha, a pessoa que é de Zazen, de Luango, né, ou de Luango, ou de Zazen, ou de Lumbondo, que também é um desdobramento, entre outros nomes, ou a pessoa que vai pedir a Zazen justiça, tem que primeiro se assegurar que ela não foi injusta com outra pessoa, porque eu não posso pedir, cortar um amalá aqui, um de bangolão, como diz, e preparar, ir lá para o pé de Zazen, fazer a minha súplica e pedir justiça por um assunto qual eu estou precisando dessa justiça, sendo que às vezes eu não acertei certos assuntos lá atrás injustos, que eu agi injustamente. E ela diz muito isso. E aí tem aquela coisa que às vezes você pede a justiça e você se ferra. Pô, Zazen, botei uma malaca, dei minha obrigação, fiz tudo, e o que você tá... mas porque você falhou ali, eu sou justo. Zazen é como a gente tem um aprendizado que, embora existam diversos tipos de traduções, eu tenho muito cuidado no negócio de traduzir cantiga, até porque eu não detenho a língua de uma forma 100%, mas, segundo mais velhos, quando canta Zazen Maku de Aindembo, Zazen Maku de Aindembo, que é uma das conotações desse cântico, é dizer que o raio é a mão do tempo, e você não sabe quando é que ele vai descer para cobrar o negócio. Então, tipo, a justiça vem, é no tempo de Zazen, é no tempo do inquice, até porque a gente compreende a contagem, como nós contamos o tempo, né? Horizontal, né? Vamos andando aqui que a gente vai chegando lá. Não, o inquice, ele é o Kodia, né? Ele passa pelo lugar várias vezes em diversos tempos. Estou passando, estou vendo. Fique tranquilo que eu estou vendo, na hora vem. E aí os mais velhos tinham essa conotação e esse cuidado em falar sobre Zazen com todo respeito, referente à justiça. Ó, Zazen é o inquice da justiça, né? Pronto. A súplica, quando tem algum assunto de justiça, lá vai exila, mas vai logo procurar Zazen para ver o que é que tem que fazer, o que é que tem que ser feito. E tinha essa coisa. E dentro desse meu conhecimento, dentro da minha vivência e das práticas dentro do terreiro referente a esse inquice, esse foi um dos maiores ensinamentos que minha tia me deu. Então, tipo, hoje,
quando eu vou bater a cabeça em Zazi, eu tenho muita reverência a Zazi, para você entender o quanto o Zazi é importante para a gente aqui. Atualmente, né, há alguns anos, meu inquice já está na minha casa, na casa que é da minha família, onde minha mãe é mãe de santo, mas dentro do terreiro tem inquices e orixás que ficaram de herança da nossa família, que é da minha avó, que é da mãe de santo da minha avó, que nós cuidamos. Os inquices da mãe de santo da minha avó estão já com quase 100 anos, minha avó está com 78, se tivesse viva tinha 78 anos de iniciada. Esses inquices estão lá. A nossa casa é uma casa ligada a Mutalambô e Dandalunda, que cultuamos também o caboclo muito fortemente, que é uma insignia muito forte, é o dono do espaço, né, quem edificou, e a mãe de santo é de Angorô. Quem segurou o legado foi uma mulher de Cavundo, e beleza. Mas você acredita que Zazi tem a obrigação de fazer todo mês, que foi determinado por ele, tipo assim, mas nem Angorô todo mês faz uma reverência, nem para Dandalunda a gente bota aqui todo mês, tá aqui, não tem, faz o certo todo mês. Mas todo mês tem que ter lá o negócio do Amalá e tem que ter a festa dele. Que tenha a função, que não tenha, a gente tem que organizar uma festa por determinação do inquice, que a gente fica assim, caramba. A gente fica, Zazi tem um negócio do dom de mandar no Bereguedê mesmo. Então a gente coloca sempre Zazi como esse inquice maioral, um inquice quente, mas um inquice muito solícito nas nossas preces e que determina, assim, quando a justiça tem que chegar. E a gente pode ver nos seus próprios cantos, né, nos seus próprios cânticos, que quase sempre os cânticos de Zazi tá ligando essa coisa, exaltando e pedindo misericórdia, malembe. E aí eu fico, porque assim, todos esses cânticos da Zazi sempre são assim, essa coisa exaltando. A gente compreende que é esse inquice que a gente se apega muito ao fogo, né? A Zazi tem uma ligação com o fogo, porque o raio, eu digo, eu não compreendo muito essa coisa da ligação com o fogo, mas tem sim uma ligação, eu vejo mais o lance do fogo sendo uma coisa mais diaspórica, sabe? Tipo, culto a Xangô, essa coisa dessa equiparação, essa coisa que é equivalente no sincretismo afro-religioso, né? A gente puxa um pouquinho de cada, porque a estrutura é única e as três bebem dessa estrutura física, dessa estrutura organizacional. Então, às vezes, acaba aglutinando coisas de outras culturas dentro da nossa, e às vezes a gente não tem explicação porque não é estritamente daquela nossa, e sim de outra, mas que foi acoplado dentro da estrutura da funcionalidade do culto, né? Então, Zazi, a gente sempre traz ele como raio, que também tem essa extrema ligação com as águas, que também tem essa extrema ligação com todo esse processo que eu citei referente às questões de estrutura pública mesmo, né? De infraestrutura de saúde pública, da questão da geografia, de como é construída a nossa cidade, o nosso país. Então, o raio também tem esse a ver com o lance da água, da chuva, tudo, com toda essa ligação. E é esse inquice que traz essa forma de nos ensinar, de como nos portar diante de situações de justiça, de decisões, né? Eu vou citar uma passagem aqui, alguns anos atrás, eu acho que há 7 anos atrás, eu passei um aperto com o meu filho, hoje ele tem 9 anos, mas na época ele tinha 2, e meu filho ficou bem adoentado, né? E passando por algumas situações, eu ia para o médico nada, o menino vinha para casa, ia para o médico de novo, não era nada, e o menino queimava de febre, e teve um dia que eu corri com meu filho roxo para o hospital. Pense que eu peguei o menino correndo, corri já pensando que ia perder o meu filho, e chegou lá, o médico disse, não, chegou, meu caminho eu vim rezando, pedindo as asas, pedindo. Chegou no hospital, o menino já estava da cor normal, e o médico disse, o que foi que esse menino teve? Eu digo, meu senhor, aí saiu correndo de casa. Foi eu, uma irmã de Santo Mil, uma tia minha tia Miraci, que é companheira de meu tio Chuca. Foi eu e minha tia, nunca me esqueço, minha tia Miraci estava aqui em casa. Ela, bora, menino, corre. A gente correu, meu senhor, não é nada. Aí minha tia disse, não, bora ver que negócio é esse com esse menino. A gente correu, né? Não vai pelo homem do anel, vamos pelo homem do céu. E aí a gente encosta lá para ver o negócio. Tinha um negócio de um skindô, que é umas porcaria lá que tinha sido para mim, mas que subsequentemente tinha afetado meu filho, talvez pelo meu apego, né? Ele tão novo, eu nunca desgrudei do meu filho. E aí, dessa forma, eu fiquei extremamente surtado. E aí minha tia disse, primeiramente, a gente vai cuidar do menino. Vamos, então, meio povo lá vai preparando coisa, ele segura. Ajeitou, o menino ficou todo bonzinho. E aí eu digo que nada, tem que... Eu descobri que ele falou, vou quebrar no pau, vamos resolver esse negócio. Minha tia, não, vamos resolver aqui, isso que a gente ajeitou. E aí Zazi saiu no jogo. E Zazi pediu que eu rezasse o malembe.
tipo, que eu fosse rezar um malembe. E aí minha tia disse, ó, o santo tá cobrando, o santo veio disso, não. Precisa se rezar um malembe, que é uma obrigação que eu acho que todo mundo entende o que é. Só que eu fiquei insultado com isso. Acho que eu não vou desmerecer nada e dizer, pô, meu pai, mas eu sofri com esse menino pra cima e pra baixo, eu ainda tenho que botar o joelho no chão pra pedir uma. Aí eu fui, né? Mas eu não desobedeço, né? Mesmo estando na razão, eu disse, ó, eu tô com a minha razão, mas eu vou fazer. O que se mandou, eu sou um bom obediente, né? Graças a Deus. Aí, mas aí foi um malembe rezado por quase todo o terreiro, todos foram pro pé de Zaze rezar esse malembe. E aí eu ajoelhado, era uma vez de cada de tirar, os mais velhos tirar o malembe, a gente responder aquela coisa, aquela obrigação melancólica que é aquilo, suplicando. E aí o coro comeu, e aí quando acabou, na hora de eu tirar, pediram que eu tirasse uma reza, não me lembro, foi um cântico, me pediram que eu tirasse um cântico para Lemba, no final, e eu ajoelhado ali, né? E aí eu comecei a chorar, meio tipo, pô, não fiz nada, cara, por que eu tenho que estar ajoelhado aqui no pé de meu velho aqui pedindo malembe? E aí um dos inquices mais velhos que estavam no momento, quando levantou, que os inquices responderam depois, pediu que eu fosse até o Baquice, né, até o Roncó, e o inquice que solicitou lá o lance do malembe lá com o Zado, me disse assim, isso é pedindo misericórdia porque fez, porque devia ser uma pessoa próxima, sacou? Então, tipo, Zaza é muito sábio, cara. Disse assim, e como... Eu digo, pô, mas eu quero esse leme, mas até hoje eu não sei quem foi, sabe? Mas o que saiu no jogo e os inquis pediram que eu rezasse, botasse o joelho no chão e rezasse no pé de Zaze por esse malembe, que eu acho que Zaze estava meio enfurecido com essa pessoa e o pau podia quebrar. E eu podia ficar triste também pela pessoa, sabe? Então, tipo, inquis é isso, né? Ele liga toda a atmosfera para que a gente possa viver bem. Quinça, cuidado, tomar de conta, né? Ao mesmo tempo que eu estou ali chateado, até me emociono quando eu falo, eu estou ali chateado por conta, enfurecido, em que se diz, não, Meian. É como a véia ensinou, algo que eu sou muito reservado, mas eu gostaria de expor aqui. Tem uma reza que ela ensinou pra gente, né, que a gente reza, eu acho que reza em diversos lugares, que a gente rezava, eu sempre sentia aquela coisa do temor, mas algo muito forte. Quando se rezava isso, hoje lá na roça eu também rezo, quando posso. Gosto de rezar no pé de Zaze também, e ela ensinou uma reza que era a seguinte. Ela dizia assim, malembe é fumo, com malembe é fumo, iê, 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 que sanga mucalunga, iê, meian, tingonga, iê. Malembezaze com malembezaze. Iê, iê. Sanga no Kalunga, Migonga no Meaê. Aí você vê que muda de uma região para outra, mas a reza tem o mesmo significado. E aí um dia eu perguntei ela, eu digo, mas Mete, essa reza mexe tanto comigo quando a gente se abaixa, todo mundo abaixando no pé de Zaze para rezar isso, né? Aí ela disse, ó, a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa de tradução, mas ela rebuscava muito. Tinha coisa que ela sabia, mas ela não lidava, para lidar, para você ficar inventando que você sabe e mudar a rota de todo um legado e criar problema, não. Tem que ter aprendizados que fica para a gente, né? Porque isso a gente tem que compreender que o candomblé, um poço calunga, é imenso. Então ela fez, olha, e a gente vai muito por essa linha de elementos da natureza, elementos de acontecimentos, né? E ela disse assim para mim, olha, partindo do princípio referente às asas, quando a gente fala malembezaze, a gente está pedindo quase uma misericórdia. Malembezaze com malembezaze. Tipo, misericórdia. Não ao pé da palma, mas tipo, meu velho. Iê. Que sanga mucalunga. Como a gente tem essa coisa das palavras terem vários sentidos, que sanga também tido como um inquice, mas Kiçanga também pode ser um ambiente de mar, também uma ilha, uma enseada ali que tem uma enseada. Calunga é o infinito, pode ser o mar, pode ser Deus, pode ser tanta coisa. E aí era como ela dissesse assim, Kiçanga mucalunga, era como se dissesse as asas, como se tivesse uma tempestade acontecendo e a pequena ilha sofresse esses raios caíssem nela. E ele dizia, meian é água, né? Mas ela
Ela dizia, Meian também a gente utiliza como calma, calma, como jogue água, calma, calma. Meian, Meian, como a gente coloca, né? Ela dizia, e Meian, Tingongai, tipo, misericórdia, Zazi, não caia na quiçanga que está na ilha, dentro do mar, porque você vai devastar tudo aquilo. Porque Zazi é isso, o raio quando vem, ele, a mão do tempo quando desce, e ela dizia, e Meian, Meian, calma, Tingongai, Ngonga, tem vários significados, mas a gente compreende também como o inquice da felicidade, o inquice ligado a ler, um caminho lembra, uma estreita comunicação com o Zazi, com o Luango, né? Então, quando ela deu, eu digo, entendi, porque eu fico no rancor, meu Deus, será que Zazi vai fazer alguma coisa que... Malembe é fumo, fumo é tipo maioral também, tem uma conotação de senhor, de maioral, né? Tipo, a gente fala Malembe, tipo, nem chama o nome dele primeiro, a gente chama Senhor Supremo, calma, pastor. Porque é isso, Zazi é isso. Zazi a gente tem que também entender que como elementos têm suas funções. E a gente tem que estar bem estruturado para receber esses elementos. Assim como a chuva, para ter uma estrutura boa, para que a chuva possa chegar e fazer a função dela. Devemos ter o cuidado com os amparados que temos para evitar que o raio caia sobre nossa casa, né? E a gente tem essa coisa, a forma que a gente tem aqui é de suplicar. A gente vê que os cânticos têm muito a ver com Malembe, né? Com cuidado, suplicando, chamando ele de Senhor, de Nganga, Tata Manifumo, né? Tata Manifumo, ainda Mongongo Nhuezazi, Tata Aumbele Zazi. Todas essas cantigas têm essa conotação, né? Então, essa fala sobre Zazi é algo mais meu mesmo, que eu deixei para expor, para a gente afirmar o quanto é importante levantarmos essa bandeira de entender o que a gente pratica, embora a gente não tenha ido lá, mas a gente entender e acoplar, aplicar essas energias, né? Trazer essas energias de uma forma entendendo de que forma elas se estabeleceram aqui, o porquê delas serem se estabelecido aqui, né? Porque a gente não pode compreender que eles só vieram na conotação religiosa, que não foi isso. Então, a gente não pode se prender somente à religião. Candomblé, embora seja classificado como religião, que eu nem gosto disso, porque é muito maior que uma religião, a gente não pode só acoplar os cultos, os legados deixados por esses antepassados dentro de uma lacuna chamada religião. O Candomblé não é somente denominado religião, mas não é somente religião. Tem todo um contexto que esses povos trazidos de lá tem um contexto social, tem um contexto da estrutura cotidiana, do cotidiano, da estrutura, da geografia, da filosofia, das formas de viver, de se manter, e isso tudo foi para dentro do muro de um terreiro, e a gente tem que compreender que isso, a gente tem que furar talvez essa bolha, entender que tem coisas que tem que ficar dentro do muro do terreiro, mas tem coisas que a gente tem que passar para o portão, não digo fundamento ou ensinamento restrito ao que fortalece aquela comunidade religiosa, mas eu compreendo que precisamos sair para fazer a defesa do rio, a defesa de espaços de culto para além do terreiro. A gente precisa cultuar inquice no mato, a gente precisa cultuar inquice na cachoeira, a gente precisa ir ver a chuva debaixo de uma cachoeira, a gente precisa poder estar próximo de um lugar para ver acontecimentos naturais, né, e elementos se juntarem, fazerem a milonga, né, que eu trago milonga não como mistura, como muitas pessoas trazem como mistura. A milonga vem de bilongo, remédio. Então, quando eu falo a milonga, isso para mim é remediar, né? Eu cantar para Angorô e a chuva cair, eu bater a cabeça e suplicar, eu ver o arco-íris, que também tem a ver com Angorô e com outras energias, com Angola, cercar a lua cheia d'água, né? Que aquilo ali é muita água, e onde dizem que se representa. Eu gosto de ver esses acontecimentos, mas para que a gente possa ver os acontecimentos naturais acontecerem com frequência, a gente tem que entender que o inquice está dentro daquela sopeira ali que a gente chama de tirina de bar, no quedo, né? Ou dentro daquele caco de barro, ou como lá seja o seu assentamento. Está ali porque estamos na intenção daquela simbologia que preparamos com tudo que tinha que pegar ali, mas a gente tem que entender que a gente tem que proteger o inquice na sua forma natural. Ó, o patamar que a gente chegou, né? Olha a decadência que a gente chegou, que a gente tem que sair para defender elementos da natureza. Não corte uma árvore, não suje um rio, não polua um rio. Hoje o homem já sabe, o homem já está desviando chuva do lugar, já tem um sistema que desvia a chuva onde vai chover, né? Isso é extremamente estarrecedor. A gente compreende a manipulação totalmente de forma errada. E se a gente compreende também a caminhada que o mundo vai, com a escassez que está prevista de água, né? Estamos vendo de forma o aquecimento global, o desmatamento da Amazônia, dentre
outros acontecimentos violentos, a gente compreende que daqui a alguns anos vamos ter uma grande escassez de água, e aí você compreende que o homem, os mesmos restos de partos coloniais, os descendentes do colonial, os homens ditos, não agravando a todos, gente, mas a branquitude rica que descende dessa estrutura, os homens já estão desviando a chuva do lugar. Tipo, eu não quero que chova aqui, tem um negócio que bota a chuva para o outro lado do estado. Você acha que esses caras com isso na mão vai chover no nosso terreno? Dentro da comunidade de periferia vai cair chuva? Pô. Então a gente tem que começar a se atentar. Japonês já faz. Japonês já faz chover no local que quer, né? Eles têm uma estrutura, sobe um avião, né? E o avião solta umas bolhas. Tá dando para ouvir aí? O avião sobe, solta umas bolhas no ar, condensa e faz chover naquele local, né? Hoje, assim, já está nesse formato, né? Mas é o que você falou, quando chegar o momento de decidir, eles vão escolher onde vai chover, né? E aí, para a gente que precisa, nunca vai ser um lugar de decisão, né? Ô, mano, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar, perdão. Não, eu acho que eu concluí minha fala, na verdade, eu pontuei algumas coisas, mas não deu para imprimir, tem muita coisa aqui, não deu para acompanhar, eu fui me liberando aqui, vocês dizem que eu sou palestrante, então não é palestra aí. Mas é uma questão de vivência, de passar algumas informações, e eu acho que minha fala está concluída, se quiser encerrar, eu tenho que ir para a roça. Não, show de bola, show de bola. Cara, assim, primeiramente, né, a gente passar aqui para as perguntas, e assim, eu vou escolher pouquíssimas perguntas, tem um mundo, uma enxurrada de perguntas aqui, cara, mas eu vou escolher pouquíssimas aqui, mas para a gente poder tentar dar a oportunidade ao pessoal de fazer as perguntas, para a gente poder fechar, porque a gente meio que bateu um tempo ali. Mas eu queria abrir dois parênteses ali. Um parêntese é sobre a reza, né? Que, tipo assim, para mim, lá em casa, essa é a primeira reza do nosso cordão de Maleme lá, essa reza, né, cara? Sim. E, assim, realmente é uma reza que, pô, para mim também bate forte demais, né? Embora você falou assim, e a gente vê que tem algumas pequenas diferenças, né? Que aí tem uma parte que você falou assim, né? Tu além meu fumo, que aí vocês colocam como superior, né? Para a gente, do lado que a gente fala Tualembenganga, né? Que tipo assim, que também é um senhor, é um ser superior, é um que está em cima, né, cara? Também uso o Tualembenganga, são variantes da tirada de quem está tirando. Ah, beleza. Show. Pois é. Então vamos lá, vamos das perguntas. Eu vou separar algumas aqui que eu fui vendo aqui ao longo da palestra aqui. Como percebe Zazi e a questão de justiça? É como eu respondi, como eu falo, numa das minhas falas aqui, eu trouxe um pouco isso. Existe uma estrutura onde a gente acopla também as energias a outras etnias, né? Como a gente equivale Xangô a Zazi, Zazi a Xangô, e eu trago a questão da justiça, como eu cultuo Zazi como um raio, né? Eu trabalho muito em cima disso, principalmente aqui no Brasil, onde a justiça para o povo descendente dos antepassados que deixaram isso para a gente é muito falha, é muito árdua, e às vezes demora um tempo que a gente não compreende que aquilo foi justo, mas é como a gente fala, Zazimakudiandembo, o raio é a mão do tempo, a justiça será cobrada. Então o raio ele nunca diz quando ele vai cair, ele vem e faz o que ele tem que ser feito naquele momento e decide, acabou. Vai cair, vai chover aqui vai ficar tranquilo, isso vai acontecer aqui agora, isso vai acontecer, e a gente compreende também dentro do culto a forma que se estabeleceu de diálogo com os inquices. Dentro disso a gente vai entender, vai encontrar a incorporação, né? Pela incorporação, como nós condicionamos, acho que é mais o estabelecer mesmo, de condicionar energias para algo. A gente também tem essa coisa de condicionar, né? Essa coisa de ninguém bota inquice na cabeça de ninguém, o inquice vem, incorpora, mas tem essa coisa da estrutura já pronta, e eu não sei lá dos primórdios colocar os asas nesse lugar. Então até mesmo na incorporação, muito pouco, quando eles falam, quando mandam um recado, geralmente, não sei se é porque a gente já está condicionado a bater o pé na cabeça deles, eles vêm e dizem, eu quero que faça isso, assim, assim, assim. Eu acredito que qualquer inquice que você for falar, eles vão trazer alguma palavra sobre justiça, mas se condicionarmos a esse inquice, então vamos a ele, né? É uma estrutura. Um dia me falaram assim, sabe assim, né? Não, é que vocês colocam o Zazi como uma ligação à justiça por causa do sincretismo a Xangô, né?
Aí eu falei assim, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu não sei qual é a sua concepção de raio, porque Zaze para a gente é o raio, né? Mas se você pensar que o raio é o encontro de partículas negativas com partículas positivas e partir para a subjetividade, que é o encontro da verdade com a mentira e a descida de uma sentença, para mim, Zaze está ligado à justiça nesse formato. E vamos entender por esse lado, né? Pois é, também que isso é isso, né, irmão? O É que isso. É um mundo de possibilidades. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Alan Passos. Você saberia explicar ou refletir por que tem algumas casas de Angolas tradicionais antigas que não colocam quartinho no momento do cântico para Angorô? eu não posso falar sobre isso porque eu nunca vi. Mas se Também você não. está dizendo, eu posso, acredito em você também que possa. Eu quero poder crer que ou a pessoa esqueceu no dia que você não viu, mas você foi tremer, a pessoa esqueceu, tremer, não dá certo. Mas eu nunca vi, eu acho que isso é um ato que acontece em todos os terreiros, seja que a gente fala tradicional, mas eu acho que todas as casas que descendem de algum lugar é tradicional, sabe? Por mais que mude uma coisa em outra, mas todo mundo é tradicional. Mas eu falo mais talvez as casas mais antigas, né? Todos os terreiros que eu fui de Angola mais antigo, eu sempre vi esse ato. Então eu não saberia explicar por que a pessoa não coloca. Mas também posso, É, talvez, colocar que às vezes poderia ser feito antigamente, o povo mudou, porque tem acontecido muito isso, né? As pessoas questionam, por que não bota isso? Mas eu já vi botar, você não tá botando, é hoje. Mas eu não sei te explicar isso, por que não bota ou não. eu também estou nesse caminho seu aí. Acho que eu nunca vi um lugar que cantasse Parangorô e não colocasse ali uma quartinha. Eu nunca vivenciei isso, não. Mas, enfim, é uma possibilidade, né? Vamos para a próxima. Jordan dos Santos. Qual a história de Angorô com a vidência? Rapaz, com a história de Angolô com a vidência, tem pessoas que ligam isso nessa coisa da adivinhação. Tem uma ligação muito forte com essa coisa de Oxumaré ser o dono do buzo, né? Também essa coisa, a galera acopla muito isso a Angorô. Eu creio que esse lance de Angorô com a vidência talvez seja a ligação da água, da transparência, né? Essa coisa do meio de comunicação também entre os mundos, né? Tem essa coisa. Agora, eu não tenho muito a te dizer sobre esse lance de Angorô com a vidência, não. Aí, ó, é uma pergunta boa. Opa, o livro Meu Caminhar, Meu Viver, pô, a autobiografia dela, né? Inclusive, eu sou muito feliz porque eu e um irmão de santo meu que confeccionamos, que criamos, diagramamos, sentamos, ficamos meses na casa dela com o computador, dialogando com ela todos os dias, até de madrugada. Mas assim, o livro, a gente fez uma tiragem pela Secretaria de Promoção da Igualdade, tem alguns exemplares que estão à venda assim. Pode falar comigo no Instagram que eu dialogo, porque minha prima que fica à frente disso, geralmente eu vejo quem é que quer e aviso a ela. E ela pega, esse aqui eu fui lá pegar hoje para falar que eu não achei nem o meu, que esse livro tá um negócio, todo mundo quer. Mas me dê um alô no Instagram, que aí eu te envio o número. E aí você entra em contato com a Alice e passa aqui para pegar, ou a gente envia também. Vamos partir para a última aqui, para a gente poder encerrar. E essa aqui é especial, porque eu também estou querendo saber essa aqui. Quer ver? Ó? Eu passei por ela aqui mais cedo, cara. Eu estou querendo achar ela aqui. Essa aqui, ó. Essa é especial. Essa eu também estou querendo saber. Ô, rapaz! Ô, rapaz, então, velho, pra quem não conhece, o Bogoju é um cara aí, velho, um personagem que eu criei na época da pandemia, porque com a pandemia o povo ficou mais dentro de casa, né? E aí a gente ficou mais na internet, olhando coisa de internet, e eu fiquei estarrecido, extremamente assustado com as coisas que estavam aparecendo na internet. Aí eu botava uns stories no Instagram, gente, isso já tá errado, isso não é legal, não é bacana, isso tá... E o povo compartilhando, acho que o povo agora produz os cards, o conteúdo de internet bem produzido, né? Então você vai ver uns vídeos, vão ver vários materiais, e quando você vai ver o conteúdo, você diz, meu Deus, como é que a galera tá compartilhando isso, não procede. É cada coisa que tem aparecido, e eu ficava, só que a galera não reparava, não me ouvia. Eu botava vídeo falando 5 minutos assim, gente, tem que se atentar, procure a casa de vocês são de Candomblé, procure a casa, procure seus mais velhos, pelo amor de Deus. Aí eu digo, rapaz, como é que esse povo vai me ouvir? Aí eu digo, o povo gosta de brincadeira, né? O Brasil
o Brasil essa palhaçada. E eu aí fiz 2 personagens que ia ser o Pai Pablo e o Bogodio. O Bogodio é um cara que fez o santo pela internet, que faz um banzé. E o Pai Pablo é um cara mais seguro, né, de candomblé. E aí o que é que acontece? Eu abordo esses aspectos que têm acontecido de forma absurda, de uma forma lúdica, as pessoas acham engraçado, mas pô, mas é isso mesmo, velho, pô, o pau tá quebrando, isso tá errado. Eu digo, agora vocês estão reparando, eu tive que fazer um personagem cômico, velho, para trazer aspectos que estão extremamente deturpando a nossa afro-religiosidade e tal. E aí eu tô cansado porque tem que ficar vestindo a roupa, botando chapéu. Aí eu tô com uma preguiça danada, trabalhando. Você tá vendo como tá a minha correria, né, meu irmão? Então, tipo, eu não consigo mais gravar, não tenho mais paciência, porque também, quando eu abordo, que eu faço um vídeo e eu posto, ao mesmo tempo tem pessoas que, como eu digo, não é deboche, é denúncia. A fala do Temer, não é deboche, é denúncia. Se atentem para o que aconteceu nesse vídeo, o Molu recebendo certificado. Pô, velho, tipo, deixa esses negócios lá, velho. Eu não gosto nem de falar, mas eu comecei a ficar um pouco adoentado por conta disso, você acredita, irmão? Porque quando eu botei a cara na tela para fazer esses personagens, as pessoas se acharam no direito de me mandar material o dia todo. E, tipo, todo dia era pipocando o direct, o WhatsApp de vídeo de coisas assim, que eu ficava, meu Deus. Eu comecei a ficar muito, muito, muito depressivo mesmo. Comecei a ficar depressivo porque eu fiquei, tipo assim, a gente não vai dar conta disso não, velho. Tipo, mesmo fazendo personagem, nós de candomblé, pessoas que levamos o candomblé a sério, seja lá de que nação for, nós não vamos dar conta do que está acontecendo, não vamos ter como embater diretamente, porque eles são muito TikTok, esse negócio, o pau quebra. E aí eu estipulei uma linha de raciocínio e dizer, olha, eu vou tentar manter o meu. Então, quanto mais pessoas eu puxar para, velho, tem esse rapaz aqui, dê uma olhada ali, tem um programa que passa ali com os rapazes que fazem assim, dá uma olhada nisso, velho, larga essas horas de TikTok, pare de ver esses vídeos bem produzidos de santo dançando, essas coisas, esses negócios. Santo dançando não, mas tipo, da forma que eles estão dançando. Pô, um negócio totalmente sem nexo para o que a gente pratica, para o que a gente sabe que é a coisa. E eu falei no início da nossa live, tipo, contei toda uma miscelânea para entender como eles chegaram aqui, e a gente entende que a forma de chegar aqui foi totalmente violenta, sabe? Foi totalmente árdua, foi totalmente a partir da dizimação, do genocídio de massa da população negra. E aí você vê uma galera fazendo algo que eu digo, velho, isso é um insulto, velho. E aí foram os personagens que eu fiz, mas aí nunca mais eu trouxe não, velho, porque isso mexe muito, a galera fica mandando material e eu também fico cansado de ficar vestindo esse negócio dessas roupas. E aí eu deixei quieto, tá? Botei um pezinho lá e... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? É que assim, eu vejo muita coisa em comum entre essa repulsa que você tem com essa bagunça que acontece, e eu tenho também e tal. E a gente fica tentando falar isso sério, porque eu também tento fazer essa mesma denúncia, sabe? Num formato sério. E aí, eu me alegrei muito quando eu vi Pai Pai e Pocoyo, porque alcançou, entendeu? Deu alcance, porque às vezes a gente bota uma parada séria ali, explica, conversa e tal, e aquilo não alcança, não chega, as pessoas não querem ouvir aquilo ali, né? Mas aí quando você coloca de uma forma cômica, como você coloca, e aí exatamente com esse papel, não é brincadeira, isso é denúncia, entendeu? É a melhor forma que existe, né, cara? É a melhor forma. Eu digo que a forma mais inteligente de mover a consciência do ser humano é através do humor. Por quê? Porque você prende a pessoa porque ela quer rir, porque ela quer brincar, porque ela acha engraçado, mas você prendeu ela, você fez uma denúncia ali. Se eu tivesse colocado o meu texto ou o seu texto ali, ela não tinha pego, entendeu? Não tinha. Ela tinha olhado 10 minutos, poxa, não pode um homoluso receber certificado, tal. Ela tinha lido o primeiro parágrafo e tinha passado próximo, entendeu? Mas aí, quando eu chego lá e vejo um vídeo seu, 17 mil visualizações, 20 mil, 50 mil, fala, cara, pô, beleza, chegou, entendeu? Importante, foi entregue. Entregue com sucesso. Para mim tá valendo. Eu também tô no pacote aí. Essa menina colocou minha irmã de santo. Eu tô nesse pacote. Cadê Bogodio? Eu tô sentindo falta de Bogodio e Pai Pau. Ele vai voltar. Esse mês é o mês do meu aniversário. Eu vou fazer um vídeo que a galera, todos os dias tem pessoas. Irmão, pelo amor de Deus, cadê o personagem, velho? Eu acordo de manhã, entro no seu perfil, você tem um vídeo, nunca mais você botou nada. Eu digo, vai ver nos vídeos velhos que estão lá, velho. Tô com preguiça de chamar esse homem pra terra, velho. Deixa esse homem lá, velho. Mas é engraçado. Agora aqui,
Vou botar aqui uma última aqui, mas é porque um caráter especial. É o pai Walter de Incosse. Ele mandou um pouquinho antes uma pergunta, mandando aqui, mandando um abraço para você. Então, vou tentar achar aqui para colocar aqui. Aqui, ó. Mas depois ele colocou uma pergunta. Ele está mandando uma boa noite, uma bênção. Pai Walter Ogan do Sr. Ricardo, né? Primeiro Ogan confirmado do Sr. Ricardo, e ele deixou uma pergunta aqui. E eu queria deixar um comunicado ao pessoal também, que o Pai Walter vai ser um dos palestrantes que nós vamos ter também, né? Sim. Então, Ô, meu velho. estou abrindo essa sessão aqui, porque o próximo da fila aí, não sei se é o próximo, mas um dos próximos é ele também. Uhum. Ô, meu velho, boa noite, Mukunzan Mukuyu, meu velho. Como é que vai essa força? Sim, conhece o Pai Walter. Ele pergunta se Ongolô, Congolô, Lubangala e outras denominações não seriam, acaso, títulos honoríficos ou divindades. É isso. Quando eu falei no início da minha, quando eu citei no início da minha fala, a parte de compreender Inquice como Quinça, essa fala que eu fiz, estabelecer, eu compreendo que de todos os Inquices que nós cultuamos, muitos ainda tem que ser muito averiguado, se necessário, para buscar seus reais fundamentos em solo africano, que muitas vezes tem coisas que praticamos que nem lá tem, que é algo muito diaspórico mesmo. E eu compreendo que existem muitos nomes de Inquices que são títulos. Inclusive, tem gente que Rongolô é um título, é honorífico. Diz que também eu compreendo que Dandalunda também é um título, tem gente que defende que é um título. Catendê, que muitas pessoas defendem que não tem nem nada a ver com o negócio de planta, de remédio, que é um encanto referente à tribo dos pigmeus, não sei de... Rapaz, então, eu ainda não adentrei esses espaços, meu irmão, porque eu entendo que é algo muito complexo, é como o trecho que eu fiz, quando ela disse que sobre Inquice, né, merece que se desenvolva um texto aprofundado sobre o tema, um estudo aprofundado sobre o tema. E nesses estudos aprofundados a gente vai compreender que tem muito nome de Inquice que talvez não seja aquele nome. Eu não gosto de falar sobre isso, né? Porque a gente levanta uma poeira e o povo fica logo doido. Tem gente que vai sair daqui procurando saber, por exemplo, tem um nome chamado, acho que Vulu Vulu, que esse seria o nome do que a gente cultua no lugar de Angorô. Mas aí chegou para mim Angorô, mas eu busco, por isso que eu sempre estudo, estou buscando, como eu digo, eu não vou mudar a estrutura não, mas eu quero saber das coisas, para entender, até mesmo na hora ali, consciente, no silêncio ali, pedir o negócio. Mas eu creio que existam nomes de Inquice que sejam título e que o nome seja outro, que outras pessoas até rebuscam e estão trazendo à tona, né? E dizem, não, mas isso é esse nome. E é como acho que foi você, irmão, que colocou, dizendo, ó, que bote o nome, que faça, mas faça o negócio como lhe passaram. A gente tem essa coisa, né? Esse cuidado. Mas eu creio que existam nomes que a gente ainda tem que esmiuçar mesmo para entender se isso foi um título que recebeu e aqui se aglutinou e se desenvolveu uma estrutura para culto a Inquice em cima desse nome, né? Por exemplo, o meu Inquice, Luango, existem muitas histórias que permeiam esse nome, né? E aí existem muitas colocações para a gente compreender. Aí a gente vai partir para o continente Mãe África, a gente vai entender algo, às vezes a gente vai encontrar algo que a gente vai trazer e não vai nem combinar com o que a gente faz aqui. Eu vou dizer, e agora? Esses anos todos Luango comendo esse bode, com esses galos, esse bicho aí. E agora como é que eu vou fazer agora? Mas aí é esse cuidado, mas eu acredito que possam ser, sim, títulos honóricos, e a gente aglutinou, né, condicionou ao termo Inquice, nessa questão de Inquice, porque se a gente parar para analisar, tem muito Inquice que a gente trata como um nome, trata de uma forma que se a gente partir para lá, a gente não vai encontrar dessa forma nem desse jeito. É como eu citei, o Inquice, às vezes o cara vai pegar ali um preparo, ali um negócio, fazer uma bidoquila ali, mas esse é o Inquice, eu vou dizer, não, mas isso aí não tem como usar isso lá, não. Como é que eu vou fazer no Brasil com isso? Como é que eu vou raspar isso, dizer que isso é Inquice, dizer que a pessoa é filho disso, sabe? Se foi o que você fundou aqui. Então, eu acho que esse é o cuidado que eu tenho. Então, eu não saberia de bola. ao certo, né? Claro da minha forma, mas eu não sei se é certo, se é verdade. Mas eu sempre brinco o seguinte, né? Candomblé tem várias verdades, né? A gente precisa seguir a nossa, né? É isso aí. Meu irmão, olha só. Primeiramente aí, cara, para finalizar, meu Zambia Quatessá, bicho, pela sua presença, pela sua predisponibilidade.
eu sei que você abriu mão de compromissos aí, né? A gente tinha combinado um papo de 1 hora, nós já vamos para 2 horas aí. E eu te agradeço demais aí a boa vontade, o carinho, a predisponibilidade de compartilhar o teu conhecimento com o pessoal, com todo mundo aqui. E muito satisfeito de ter você aqui fazendo parte dessa segunda edição do festival, fazer a palestra de abertura, né? Seria a pedra fundamental do projeto aqui. Então, assim, pô, muito obrigado mesmo, velho. Zambia Quatessá, eu já falei com você que a gente vai fazer outras coisas aí e tal, e obrigado mesmo, viu, cara? Obrigado mesmo e desculpa por alguma coisa aí. Nada. Ô, meu irmão, eu que agradeço, Zambia Quatessá, pela oportunidade, mais uma vez. Eu falo e reflito sobre isso, eu digo, olha, eu sou uma pessoa que eu não estou na academia, não faço uma música acadêmica, eu sou um artista gráfico, desenho, e sou macumbeiro, né? Sou um tato que assumo o meu cargo dentro do terreiro e as minhas funções de filho de santo, dentro dessa estrutura, mas diante de todo o desfecho que tem se dado, que permeia os cultos afro-religiosos, eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar mesmo, tentar estar nesse lugar. Eu acho que todos nós, né, que diante das oportunidades e dos momentos, se der para poder trazer um pouco de uma vivência, ou de um pedaço de alguma coisa, às vezes o que você vai falar, às vezes aquilo ali não contempla que tem um outro ensinamento, mas tem alguma coisa que você deixa que vai poder ser utilizado pelo próximo. Eu gostaria de encerrar minha fala lendo, eu gosto de ler texto, porque eu leio muito texto, e essa é a língua do livro, é o marcador de texto do livro de minha tia. E eu me apeguei, eu comecei mesmo a tentar entender e ler, buscar, ouvir, assistir, a partir deste texto. Embora eu tivesse ela como referência, morava aqui, e a gente estava aqui 24 horas, no Candomblé também. No dia que estávamos confeccionando o livro, né, diagramando o livro, criando o livro, tinha esse texto, e aí ela escolheu esse texto para o marcador, e o texto diz o seguinte, é do livro Meu Caminhar, Meu Viver, né? É preciso não ter vergonha das suas origens e ir em busca da história que ainda não foi escrita, dos valores que precisam ser resgatados no sentido da construção de um mundo futuro com justiça, equilíbrio e harmonia em face das suas diversidades étnicas, culturais e sociais. Isso tem que começar a partir do lugar em que você está no mundo. Esse é um texto dela. Então, no dia que eu li isso, eu fiquei, pô, eu tenho vergonha de algumas coisas ainda, tal. Eu não gosto de fazer isso porque eu tenho vergonha. Eu não quero aprender isso, porque eu quero tomar minha cerveja esse final de semana, mas tem um evento que ela queria que eu fosse assistir, mas tem um aniversário. E aí eu comecei a fazer um caminho reverso, dizer, não, peraí, velho. Eu estou no momento que eu vou precisar realmente estar nesses lugares, né? É como se a gente for dividir o de Kenga, eu estava saindo do Mussum, a gente estava no Kala, o Kala de entender, de aprender, né? Para chegar no Tukula com tudo isso e poder distribuir isso também para depois eu, como o sol, tornar a cair e me entregar aos meus ancestrais. Então, eu estou nesse momento de buscar, a partir do momento, do lugar que eu estou. E isso tudo foi um gatilho que despertou a partir dessa construção desse livro. E eu fui buscar, e tenho buscado essas informações em meio a meus livros humanos, né? Que ela dizia, primeiro tem que ler os livros humanos. Os livros humanos são os nossos mais velhos, são aquela velhinha que o povo diz assim, ó, aquela ali é uma mais velha, mas não aprendeu muita coisa. E aí você vai lá fazer uma massagem no pé daquela velha, aquela velha e conta coisa do tempo do Ronca, e ele explica a coisa sem nem saber que está lhe explicando, e aí ela, tipo, ela sabe, ela só não sabe lhe dizer como é que ela sabe, mas ela sabe, ela está no mundo há mais tempo do que eu. Então, todo o Inganga, né, ali o senhor, a senhora que está ali, a gente deve isso. Então, esse é o lugar do mundo. Então, o lugar onde estamos no mundo, esse é um conselho que eu dou aos meus irmãos. Meus mais novos, né, os meus de iguais, meus mais velhos já estão aí trilhando. Mas o conselho que eu dou aos meus mais novos, os meus iguais, que embora tenham gamas de coisas a gente aprender, materiais a fundo na internet, primeiro precisamos ler os nossos livros humanos que estão nos nossos tempos, principalmente os mais velhos que estão há mais tempo, estão mais próximos do caminho de Cupemba, do mundo sobrenatural. Então precisamos aproveitar esses livros, porque os outros já estão aí, os outros a qualquer momento a gente pega. Então vamos aproveitar os nossos mais velhos para que a gente possa aprender, né, a estrutura, para depois aprender como lidar com essa estrutura, assim mantendo feijão com arroz e não comer gourmet no restaurante, mas mantendo feijão com arroz aqui, que é o que nos alimenta, né?
Então é isso, meu irmão. Mucuyu, Zambia, Quatessá. Zambia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, meu velho. A toda a equipe, a nossa irmã que está aí, a nossa irmãzinha que fez a fala no início. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Hoje está tendo a obrigação no terreiro, a obrigação de uma irmã de Santo Minha. Hoje é como você tem o Diamutue, o Cacuna Mutue, né? O famoso, como é que banhe, o famoso Bori, né? De uma irmã de Santo Minha. E hoje de tarde eu fui lá levar as coisas do meu filho, que ele está no terreiro, né? O museu. Ela disse, ô meu pai, o senhor não vai estar não? Eu digo, ó, para eu estar aqui amanhã, depois, eu preciso estar lá para que pessoas nos ouçam, entendam o que está acontecendo, porque aí você não, já tem todo mundo que vai fazer as coisas aí, não está tudo certinho, então pronto, eu vou lá defender o nosso, para que daqui a 10 anos aí já tenha pessoas que possam ter despertado com essas falas e ter tomado uma guinada para proteger um outro lado que a gente precisa mais futuramente. E eu penso assim muito no futuro, embora o futuro seja duvidoso, eu tenho muita fé em que eu acho que é isso. Ok, obrigado, viu, meu irmão? Carol, eu tô aqui com dó de você, Carol, de tanto que você trabalhou. Mil desculpas pelo excesso de tempo. Obrigado. Obrigado por estar conosco aí, obrigado por ter feito essa possibilidade de que o nosso conteúdo chegasse a mais pessoas, né? Então, somos gratos também aí, seu trabalho é essencial e fundamental, tá bom? Mano, obrigado, Zambia Quatessá, beijo no coração, velho, a gente vai se falando aí, só força. Pronto, Até mais, abraço, pessoal, gente. com Deus.